Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Qual a Sua Fórmula? Hoje nós temos um convidado especial aqui e como eu sempre falo, né, o objetivo do nosso podcast é democratizar a informação. Então você empresário, diretor, CEO de uma operação que do lado daí, né, para quem vê, parece desafiador, do lado de cá nós sabemos a sua dor, sabemos o tamanho do desafio que você enfrenta. Então, hoje nós começamos mais um episódio especial e antes de falar do nosso convidado e apresentá-lo, eu até preparei aqui uma introdução diferente, porque é um cara que tem transformado esse universo do mercado dele, utilizando a força do marketing, do brand, para o negócio dele também, que já é um sucesso absoluto. Então eu vou começar hoje a apresentação com uma narrativa que eu preparei aqui num tom mais cinematográfico. Então eu vou pedir para o nosso editor subir a trilha agora. Então essa trilha, imagina um trailer de cinema, tá? Então vamos lá, presta atenção. Em um mercado considerado saturado, onde milhares de hamburguerias disputam a atenção do consumidor, um empreendedor decidiu fazer exatamente o oposto que todo mundo fazia. Enquanto o mercado apostava em hambúrgueres gigantes, ingredientes extravagantes e cardápios enormes, ele voltou para a essência: pão, carne e queijo. Em 2019, em uma portinha de apenas 3 metros quadrados em São Paulo, nasceu a Pets Burger, ou Pérez Burger, ou como você quiser chamar. Em poucos anos, o que parecia uma ideia simples virou um fenômeno nacional, vendendo cerca de 200 mil hambúrgueres por mês e inspirando empreendedores de todo o país. Mas por trás deste sucesso existe uma história de inquietação, coragem, obsessão pelo produto e uma visão muito clara sobre marca, cultura e experiência do cliente. Hoje, no Qual Sua Fórmula, a gente conversa com Henrique Azeredo. Foi surpresa pra mim também, cara. Legal, né? Seja bem-vindo, brother. Queria ver depois. Obrigado pela moral aí. Eu fico muito feliz e não com soberba, tá? Mas você falando, eu tava muito... Porque vem todos aqueles pensamentos, né? Não tem dinheiro. Que já passou, né? Eu achei que se eu vendesse 50 hambúrgueres por dia, eu ia estar muito feliz. A minha expectativa era baixa, né? E de repente, tudo que a gente virou. Inclusive, no final do ano passado, a gente fez pediu um censo de engajamento em Instagram. Uau. A gente é a rede de fast food de hambúrguer com o maior engajamento no Instagram no mundo. Caramba, pegou o McDonald's de todos os países, pegou Five Guys, Shake Shack. Então, pô, é uma puta conquista mesmo, assim... Nossa, a ficha nunca cai, mas, né... E fazer de um jeito... Eu não sou aquele empresário agressivo, meta de venda, é de um jeito... humano. Leve, assim, cara. Então é muito legal saber que dá pra dar certo também, assim. Ricão, seja bem-vindo aqui, tá? Obrigado. Nossa casa, nossa agência, nosso podcast. Cara, é uma honra ter você aqui com a gente, né? Então, para você que não sabe, o Henrique é o senhor da Pérez Hamburgueria, né? Então, uma ideia aparentemente simples que se transformou em um dos maiores cases do food service brasileiro. Então, a gente fala sempre com orgulho, né? Porque empreender no nosso país não é fácil, né, brother? Pô... Eu senti isso eu não tinha essa visão, né? Eu cheguei muito, acho que, virgem, assim, né? Tava muito puritano e tal. E aí eu senti na pele mesmo que, apesar de ter essa briga, né? Às vezes do empresário com o funcionário, existe essa cultura, né? De que é um contra o outro. Aí você vive na pele que, puta, na verdade é o Estado que tá escondidinho ali, cutucando, né? Então a gente vê, por exemplo, tem pessoas que a gente fala, né? De outros países, né? Pô, o cara, por exemplo, tem um conhecido nosso e falou, eu preciso faturar $50 mil aqui em Nova York, no meu negócio de comida, para tirar de 15 a 20 mil dólares de lucro. Pô, aqui hoje, né, pelo nosso tamanho, né, como a gente já é lucro presumido, uma loja precisa faturar R$400 mil para se pagar. Então, assim, é pesado. A gente não consegue mais... tem que sempre abrir uma loja pensando no faturamento alto, porque senão não fecha a conta. Não fecha a conta. Que é o desafio de todo empreendedor, né? Mas, Henricão, antes de você empreender, né, a gente gosta sempre de conhecer quem está por trás das marcas, dos negócios. Então, eu queria que contasse um pouquinho, de forma resumida, né?
Quem é o Henrique? Como foi tua infância, né? Como foi a tua criação? Por que eu sempre pergunto isso? Porque tem muita... Eu falo por mim, tá? E aí posso estar enganado, mas tem muito do que a gente carrega na nossa infância, na nossa criação, e a gente leva isso para os nossos negócios. Muito. Nossa, falou tudo. Eu sou o irmão do meio, né? Somos em 3 irmãos. Minha mãe, né, fez a escadinha, né? Minha mãe e meu pai. Então é 1 ano de diferença um pro outro. Uhum. Então a gente meio que cresceu 3 irmãos melhores amigos, fazia tudo juntos, mesmos filmes juntos, né? E minha mãe se separou cedo do meu pai. E ela foi aquela que foi mãe e pai também. Legal. E ela era uma mulher assim ela era tinha uma ética muito forte. Então ela sempre ficava passando as coisas para nós da honestidade, Então a gente nasceu e cresceu muito nesse ambiente da supermãe, né? Que fazia tudo, levava lá, levava no clube, levava não sei o que, fazia tudo. E passando esses valores. Então, pô, eu por ser talvez o do meio também, eu sempre fui o irmão com o perfil mais conciliador, mais, né? E aí quando eu fui pro mercado, eu tive esse choque de realidade mesmo, né? Porque o que às vezes é normal para alguns não é normal, né? E, pô, eu com 15 anos assim, ia pra começar a sair de balada e o pessoal oferecendo cocaína também, e eu, caramba, que isso, Como cara? assim, né? Eu ainda tava, mano, eu falei, que vergonha, eu tô comendo brigadeiro de colher, a galera fazendo isso. Então eu tive muito choque de realidade nisso. Graças a Deus, eu falo, não me perdi, cara. Eu sou um cara careta, viu, Saulo? Não que a pessoa não. Cada um faz o que quer. Claro. Mas eu não tenho uma tatuagem, não fumei nunca um cigarro, não experimentei nenhuma maconha. Eu falei, meu, saí mesmo, cara. Tamo junto. Pô, da hora. E aí eu entrei no mercado também de trabalho e eu tive um super choque de valores, assim, porque minha mãe era toda, eu lembro eu criança, às vezes, ai mãe, tô gostando de uma menina, não sei o que, nem tinha muito idade, ela, leva uma florzinha, ela que comprava, leva uma florzinha, fala que você lembrou dela, ela sempre ficava incentivando, né? Sim. E aí, quando eu entrei numa agência, eu era estagiário, todo mundo nota 1 milhão, cara, que da hora, tinha um cara que falava todo dia da esposa, eu falei, mano, eu quero, quando eu tiver uma namorada, eu quero ser igual você e a sua esposa, tal, eu vi a relação deles muito legal, do jeito que ele falava, né, eu não conhecia ela, mas... Aí chegou na festa de final de ano da agência, pô, o cara com a outra na piscina, e eu, meu Deus, mas a esposa dele, não sei o quê, o dono da agência pegando a estagiário, meu Deus, mas ele é casado e tal. Então eu tive muito choque, assim, com esses princípios, né? Não tô jogando que eu que sou o careta, o correto, tudo, mas, né, foi uma coisa que eu lembro que sair pro mundo moderno foi um choque, assim, cara, de ver muita coisa... E aí eu acho que dentro disso, né, para finalizar, eu era um cara muito sensível também, então era um cara que, por exemplo, né, se alguém gritava comigo, tipo, brigava, eu ficava chateado a semana toda, né? Então eu tinha essa sensação que eu era muito dodói. Eu falei, eu acho que eu sou a geração dodói, que o pessoal falava, né? Eu acho que eu sou muito sensível e tal. Na época não se falava de mimimi ainda, né? Era a geração dodói. Então eu sentia isso, cara, eu sentia muito isso. E eu sentia que eu era incompetente também, porque como eu sou bonzinho, eu sou o cara que vamos conversar, vamos... Eu lembro que muitas chefes falavam assim, cara, você precisa, ser muito... Senão você não vai crescer. Então eu tinha uma sensação que eu falei, puta, eu sou um projeto de ser humano que deu errado. Eu tinha uma sensação forte disso mesmo. Sim. E é ruim porque isso vai puxando a gente pra trás, né, cara? Você fala, pô, eu acho que eu tô fazendo certo, minha mãe me ensinou, né? Eu tô levando aqui uma vida que eu entendo que é eticamente positiva, mas... Eu não tinha personalidade pra falar, se alguém... Por exemplo, eu fui bonzinho, o fornecedor não consegui driblar como deveria, a pessoa brigava comigo, eu ficava triste, não de... Eu não tinha personalidade pra falar, não, desculpa, você tá falando do meu caráter, eu sou assim, é assim que eu vou resolver. Perfeito. Eu não tinha, eu não sabia que existia. Eu simplesmente ficava triste, falei, nossa, mandei mal, preciso melhorar. E eu entendia que eu precisava mudar. Assim, eu falei, nossa, eu preciso ser mais bravo. Eu não conseguia ainda ter essa personalidade. Perfeito. Depois de um tempo eu consegui construir e entender. Mas... E aí na sua infância, você consegue enxergar, olhando pra trás hoje, alguns sinais de que você em algum momento empreenderia? Ou isso veio depois que você entrou no universo corporativo? Ou na infância nada, assim, tipo... Na verdade, eu sempre fui muito lúdico. E isso tem a ver com o empreendedor. Por exemplo, eu e meu irmão menor,
a gente jogava bola. Tá. E lá em casa tinha um quintal lá e a gente jogava, tipo, como era pequeno, aí a gente tinha aqueles mini golzinhos, né? Aham. E jogava eu e ele, só que é como se fosse um time de 11, né? Então, a criança, né? Aham. Então, eu sempre montava a camisa do time, eu montava, ó, por exemplo, era só eu tocando pro meu irmão tocando pra mim, mas eu ficava, Kevin, eu vi os shampoos da minha mãe, né? Aí tinha a Kerastase, Kevin Kerastase, o novo zagueiro que foi contratado. Eu ficava, Já Kevin criar Kerastase, personagem. então eu tinha esse lado lúdico, né? Tinha o Legal. campeonato, tinha a tabela, eu criava a tabela, Olha aí, olha aí. eu desenhava as camisas da temporada. Top. Então eu sempre gostei desse universo meio Sim, lúdico, sim, meio sim. Walt Disney, assim. Isso é muito legal. Então eu tinha essa veia. Já tinha uma essência ali criativa, né? Eu falo sempre, eu morava num condomínio aqui perto de Taboão da Serra, né? Para você que está nos assistindo, a gente está em Taboão da Serra, né? E obviamente que esse podcast pode alcançar outras cidades, outros estados, mas aqui em Taboão da Serra é a maior densidade demográfica da América Latina, eu falo sempre, Caraca, né? não Então assim, sabia. é onde tem mais gente por metro quadrado, é o formigueiro da América Latina. E eu cresci no E Inocop. aqui onde você tá, provavelmente deve ser o lugar do lugar, né? Porque É isso. Mac, BK, Laville, Tudo Praça. aqui. É o coração, né? Aqui é o coração de tudo acontece. E aí eu fazia bolão da Copa do Mundo com 12 anos. E aí subia de escada, apartamento em apartamento, aqueles predinhos tipo de Coab com escada, né? Vendendo o bolão. Caraca. Chegava, olha, qual que vai ser o resultado da Com Copa? que idade? Com 12 para 13 anos, vendendo Que o bolão da Copa. E aí o que eu torcia? Pra ver se ninguém acertasse o bolão. Que eu avisava, ó, se ninguém acertar o bolão, o dono do bolão fica com o dinheiro. Então eu falo sempre, normalmente na nossa infância, né, tem alguns sinais, né, de que lá na frente a gente pode usar isso a nosso favor. O pessoal acha que o Brasil 2-0 no Haiti. Você não acha que melhor um 2-0 é melhor pro um Haiti? pro Haiti. Então é muito Porra, legal, né, legal. saber que você também teve esse lado criativo na infância, né? E aí você entra pro universo corporativo, né? E aí você fala que ali você começou, talvez, entender que você precisava seguir um outro caminho, né? E como é que foi essa decisão? Que momento você enxergou essa veia mesmo, assim, cara, agora eu vou arriscar aqui, eu vou tentar empreender algo meu? Então, é muito louco isso, porque eu brinco que o meu discurso não é um discurso bonito de LinkedIn, sabe? Tá. Porque o pessoal, e essa garra de você sair para empreender? Na verdade, a minha motivação era parar de trabalhar. Ok. Porque eu fui para um mercado muito tradicional depois, que era o mercado de shopping, Ok. que foi o mercado que antecedeu o meu empreendedorismo Perfeito. ali. E nesse mercado, shopping, são pessoas mais velhas que estão no comando, né? O shopping dá um carro no final do ano, não é um lugar de disrupção, não é um lugar de você falar com gíria, né? Sim, É aquele sim. lugar ali, né? Que qualquer palavra, uma vírgula errada pode demitir Tem uma vírgula no... É isso. né? Então era tudo muito Tá tenso. lidando com milhares de consumidores o tempo inteiro, Então, né? quando eu entrei nesse mercado, aí eu brinco que foi minha decadência de autoestima, porque eu já não me sentia Aham. o cara, né? E ali, eu fui... Ladeira abaixo. Então eu fui crescendo, talvez não na velocidade que a maioria, mas fui crescendo, né, de alguma maneira, mas sempre com a percepção de que eu não era um bom profissional, porque nenhuma ideia minha foi pra frente. Ok. E eu lembro, tipo, tinha uma chefe que quando eu falava assim, e se a gente não sei o que, não sei o que, ela... Henrique, desce um pouquinho pra terra. Aí nossa, mandei mal. Eu ficava Sim. chateado. Eu não sou o cara que, ela não sabe de nada. Aham. Eu ficava, mandei mal, não. E teve alguns episódios que me marcaram. Eu vou falar rapidinho pra também não. Mas, por exemplo, que é a coisa dos valores, né? Sim. Eu lembro uma vez um shopping tinha um erro aí no evento. Uhum. E aí meio que deu um problema, deu um cancelamento no shopping. E eu lembro que eu falei na reunião de crise, né? E se a gente escrever, cara, a gente cagou, errou aqui, vamos melhorar tal. Eu lembro que, tipo, a pessoa, né, tipo, cala a boca, fez assim, ó, quando eu fui dar a ideia, ela... Quieto. E aí eu senti, nossa, já mandei mal. Na primeira ideia já ninguém gostou. Tem assessoria pra isso. Você não é... A assessoria fez um comunicado, e na época o comunicado da assessoria, que não é culpa da assessoria, era assim, shopping, não sei o que preza pela família, blá, 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 aquele... A gente que é consumidor, a gente vai sentindo aquela falsidade, né? E aí falou, vamos autuar o fornecedor. Eu lembro que a galera continuou cancelando, falando assim, e jogou no bombom do fornecedor, seus filhos da puta. Sim. Então essas coisas me traumatizavam muito, assim. E essa parte, por exemplo, para finalizar, para eu já voltar para... o jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo, né? Eu até falo um pouco de palavrão, mas é o jeito que eu sou assim. Então eu escrevia, caralho, que animal, tô feliz. E aí sempre vinha um e-mail para mim. Que e-mail foi esse? Conversamos mais tarde. E aí no meu último emprego, inclusive, eu mandei, a pessoa falou assim, é a última vez que você manda um e-mail assim.
Então tudo meu eu sentia que, sabe, eu me sentia Nada ou que eu incompetente, faço. cara. Eu falei, cara, tudo. E aí no último trabalho de shopping eu fiquei 2 meses só. Só que sabe quando você vai juntando a frustração e a tristeza? Porque assim, eu nunca acordei, Saulo. Hoje eu vou fazer uma planilha, Nossa Senhora. Eu sempre acordava, nossa, trabalho, né? Sim. Por isso que eu tinha. Eu falei, meu, eu sou a geração mimimi, eu sou a geração que não gosta de trabalhar, eu sou. E aí, nesse último emprego ali, cheguei todo empolgado, você quer mostrar serviço? Aham. Vou lá no financeiro, meu, posso ver o faturamento das lojas? Eu era de marketing, né? Aham. Porque eu quero ver o faturamento, eu quero entender quais que performam mais, que setores, não sei o quê. Daqui a pouco eu vou. O que que você foi pedir faturamento? O que que você quer? Parecia que eu tava roubando, né? Sim, Eu falei, sim, não, que sim. eu fui. Mas você não deve pedir, isso aí não é uma coisa, é sigiloso, né? Não é E da eu, sua nossa, alçada. Aí tudo que eu fazia dava errado. E aí eu falei pra minha esposa, tinha acabado de casar, olha o problema. E a gente tomou o golpe do armário. Que a gente pagou R$ 50.000 na época. Pra mim e pra minha esposa foram 3 anos de pagamento pra quando entregasse o apartamento. Tá mobiliado. E aí tomamos o golpe. Então eu tava com esse problema sério. E aí eu falei pra minha esposa, a gente se Isso com mudou. quantos anos? Eu tava com acho que 26, 27, assim. Aí a gente se mudou. E aí eu falei, amor, eu preciso muito parar de trabalhar. Aí ela falou assim, mas você tem algum outro lugar que você quer ir? Tudo. Eu falei assim, pra ser sincero, eu só queria parar de trabalhar. Assim, eu preciso estancar essa ferida, porque eu tenho vontade de chorar. E eu lembro, Saulo, eu não sei se já aconteceu com você, mas assim, eu lembro de pensamentos, por exemplo, tava chovendo na madrugada. Eu acordava, meu, podia cair uma chuva fodida só pra eu não ir amanhã. De Acabar algum tudo, problema que alagar tudo e ônibus não e, sair da e eu garagem. tinha, olha que é quase que uma depressão esse tipo de Sim, pensamento, sim. mas eu tinha também pensamento do tipo, meu, podia acontecer alguma coisa na minha saúde, só pra eu ficar não quero correr nenhum risco assim, Sim. só pra eu ter alguma coisa que falar, ó, vou ter que ficar um mês aqui e eu fugir disso. Eu tinha vontade da fuga, né? Sim, sim. Só que eu não. Já era um sentimento depressivo, É, né? Meio que um burnout, a gente fala, né? Meio que é, embutido ali mas por eu tinha conta esses do. pensamentos de, meu, puto, podia ter alguma coisa Aham. pra não ir trabalhar. E aí eu pedi pra sair, né? Falei, meu, eu quero sair. E deu tudo errado. Eu lembro que a mulher ficou muito brava. Ela, meu, você foi moleque, você é responsável, preparamos a vaga pra você. Deu tudo errado, meu. Aí eu saí. Eu lembro, eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, eu sinto que eu sou muito incompetente, porque cara, nada meu deu certo. Tudo que eu falo, ou eu sou uma piada, eu sou tipo, não sei. E eu sinto que eu realmente sou a geração dodói, cara. As pessoas quando gritam, eu fico mal, não sei o quê, eu fico a semana toda mal. Então eu saí com uma percepção pessoal muito negativa Sim, minha de sim. que eu era Baixa realmente um autoestima, né? vagabundo, e não queria mais trabalhar. E aí, dito isso, então assim, eu não pensei em empreender, eu só queria parar de Tá, trabalhar. ok. Só que aí eu comecei a ir na psicóloga, tal, e fazer, né? E ela, Henrique, não se pressione. Se você ficar pensando que você tem, que você não vai se encontrar. Vai vivendo os dias. E eu falei, amor, você não pode me pressionar. Deixa eu ser um vagabundo Sim, sim. Feliz. feliz. Então eu tava meio não buscando nada. Ia andar na rua, ia no parque, fazendo não sei o que e tal. E aí o meu irmão, que era, a gente brinca, né? Burro igual eu, né? Porque eu e meu irmão, a minha mãe chorava muito com os nossos boletins, né? Aham. Ficava, onde eu foi que eu errei? Vocês, a gente não gostava de escola. E foi um diagnóstico que hoje a gente tem, né? Eu e meu irmão, os dois são natureza livre. A gente não nasceu pra essa esteira, né? Esteira de regras, Só formalidades. que até então a nossa fama era de dois Vagabundo. vagabundos, que Aham. não gostava. E o meu irmão, que era esse cara que não gostava de nada, ia mal em tudo, ele virou, tipo, o maior letrista de rap do Brasil. Que legal. Tecnicamente, pô, cara, ele escreve pra Racionais, pra Ed Rock, pra Negrali. Ele fez agora o CD da Negrali, eu acho que 90% das músicas ele que Que escreveu. animal. E ele tem as músicas dele, ele é fora da curva, assim, tecnicamente, a trissilábica com. Eu não entendo muito, mas ele Aham. faz o que, né? E aí tem uma música dele, eu já tava uns 2 meses já meio sem fazer nada. E eu tava com o pensamento de, quer saber, eu quero ser feliz, não quero mais pensar em dinheiro, né? Que a gente fica preocupado em construir a carreira, Sim, né? sim. E aí uma conhecida minha trabalhava num banco, ganhava uma fortuna lá e falou, meu, larguei tudo, tô cuidando de cavalo, que eu amo cavalo, tô ganhando um salário quase que mínimo, acordo 5 da manhã pra ir lá, mas, meu, tô feliz. Então na minha cabeça eu falei, cara, é isso, eu vou Antes de buscar minha tudo, deixa eu ser felicidade feliz. e não quero mais me preocupar com isso. E aí tem uma música do meu irmão que chamou O Chamado. E essa música ele meio que fala, cara, onde está o seu chamado? Onde seu olho brilha? O que te faz ficar acordado de madrugada? Onde você vai além? Onde você tem aquele fulgor que te arremata, mas que te mata também? O que que
E, mano, eu tava escutando a música e eu, caralho, hambúrguer. Eu sei que é um, né, o do meu irmão era um propósito, e o meu, caralho, hambúrguer. É onde eu, tipo, até 5 da manhã eu tô vendo um documentário de hambúrguer, onde eu vou além. Só pra fazer uma pausa, respira, peraí, fazer uma pausa. Editor, puxa a música aí, joga aqui um trechinho, só pra fazer um pouco mais de sentido e essa conexão emocional, tá? Aí, você já parou pra pensar por que você vive? O que é que te move? Aquele momento que decodifica o segredo da sua alma e de repente tudo começa a fazer sentido. Qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser, a palavra é só um símbolo. O que é que te traz o vínculo com quem você realmente é? Já parou pra pensar o que você sente, mas não pode explicar? Que faz o coração vibrar. E eu não falo de felicidade, vai além. Porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também. É um tormento que se apodera de ti, te tira de si, que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir. Que transforma o animal em divino, o ser racional em poeta do próprio destino. Beleza? Legal. Vem aqui pra cá. Conta aqui. Fazendo o jabá do meu irmão. Jabá, isso. Fábio Braza, com 2 Es. Show. O cara é diferenciado. Vamos colocar aqui. E aí, eu falei, eu vou trabalhar com burger. Só que como eu também não... Eu tinha 40 mil reais, meio que precisava terminar de mobiliar apartamento, então não era um dinheiro pra gastar, era um dinheiro pra não mexer, assim. Então eu sabia que não podia montar uma hamburgueria e eu também não me sentia competente, né? Eu falei, pô, já sou um puta bosta, vou eu querer montar uma hamburgueria. Agora fazer um negócio que eu não faço ideia, né? E a família já meio que tipo, e aí, o menino aí não vai fazer nada, né? E aí eu comecei a mandar mensagem no Instagram, não tinha Instagram, porque eu não gosto de redes sociais, por incrível que pareça. Aí eu montei um Instagram e comecei a mandar mensagem. E não tinha nem foto, né? Até uma vez que um cara falou, cara, parece que é um fake, quem é você? Aí eu botei uma foto, coloquei umas fotos também ali, né? E aí eu comecei a... Eu mandava mensagem para todas as hamburguerias, tipo, quero falar com você. Porque eu pensava, meu, ou eu posso ser garçom, ou eu posso ser chapeiro, ou às vezes eu não trabalhar no marketing dele, ou na administração, mas eu quero trabalhar com hambúrguer. Tá, mas aí por que hamburgueria? Nossa, Saulo, eu sou assim, eu realmente, se eu tenho um talento, eu nasci pra comer hambúrguer, sabe? Então, assim, A semana passada, eu comi 3 vezes no Pat's, porque eu tava lá na loja 1, comi um dia no New Dog e comi um McDonald's. Então, assim, de 7 dias, 5 foram hambúrguer. Eu realmente... Então, assim, já vem da essência ali do teu paladar mesmo, né? A minha mãe era meio que, tipo, era um prêmio, assim, pra mim. Ela falou, se comportar essa semana, eu te levo no Mac. Então eu tinha uma ligação... E eu tenho paladar infantil, não como salada, não como... Então era tudo onde eu ia, hambúrguer. Era onde eu me sentia seguro ali e virou essa paixão pra mim. E aí eu comecei a falar com os donos de hamburgueria. E aí, às vezes, eu tinha uma hamburgueria que eu admirava muito. E eu falava pro cara, pro dono, né? Como você descobriu esse pão maravilhoso? Aí o dono, ô fulano, pão é da onde? Ah, a gente faz com não sei o quê. Aí eu ficava, nossa, o cara não conhece. Eu ficava meio decepcionado, sabe? Sim. E aí, nisso de ficar conversando, eu falei, vou montar minha hamburgueria. Peguei uma confiança, né, Sim, já entendo de pão, carne, o queijo. Fui ficando grande, assim, né, pô, esse cara, esse eu manjo mais, eu não sei, fui ver. Aí me senti, aí eu falei, cara, vou montar uma hamburgueria. Cara, pra desespero da família, né? O cara já sem fazer nada e falou que vai montar uma hamburgueria. E aí, qual que era a minha ideia? Eu sempre tive minha ideia clara do que eu queria. Eu amo o McDonald's. E o McDonald's é o hambúrguer mais consumido do mundo e é a franquia mais bem sucedida do mundo, né? Só que quando eu era criança, assim, minha mãe, às vezes, mãe, quero ir no Mac, filho, eu já te levei essa semana, não pode. Eu não entendia porque não podia repetir muito. E quando nasceu o hambúrguer, quando o hambúrguer foi inventado, a ideia do hambúrguer perfeito era quando o pão, a carne e o queijo eram fatias similares. Esse era o hambúrguer perfeito há 150 anos atrás. Só que todo mundo do início que tinha esse conceito cresceu muito e se industrializou. Então esse conceito ficou com uma conotação quase de, é veneno e tal. Só que é o conceito historicamente mais importante. Então o que eu queria, eu falei, eu quero trazer o hambúrguer do início, só que com carne fresca, queijo fresco. Eu quero fazer... Era uma cadeira vaga em termos de posicionamento, né? E eu falei, eu quero ser isso. Então a minha proposta era ser essa. Só que como eu tinha também pouco dinheiro, pouco tudo, autoestima lá embaixo, tudo, eu falei, eu vou estudar muito. Eu lembro que eu pensava assim, Saulo, eu tenho um alvo lá no fundo e eu tenho uma arma com uma bala. Acertar o alvo é um sucesso, né? Eu vou estudar até eu sentir que eu grudei. Por mais que você tenha a sensação que grudou, pode dar tudo errado. Sim.
Mas eu estudei muito, demorou um ano para eu abrir. Eu falei com a minha esposa e isso eu agradeço a parceria dela. Porque eu falei assim, eu não queria me sentir pressionado. Parece vagabundo querer tirar o... né? Eu não queria que você falasse, quando que vai vir o dinheiro? Quando que não sei o quê? Porque eu preciso fazer bem feito. E eu acho que isso vem também do privilégio, né? Porque às vezes se você é um cara que... se amanhã você não pode pensar, porque você tem que botar comida na mesa... você não pode, né? Você tem que arrumar qualquer emprego para. E eu tive esse privilégio. Eu lembro, minha esposa com o salário dela, que era muito baixo, pagava o condomínio, tudo. Minha mãe às vezes ajudava no mercado, meu pai também. Então a gente viveu bem assim, apertado, só de pagar condomínio e, né? E ela nunca, nesse período, já deu 11 meses, e aí? Eu sempre desenhando logomarca, ela, que incrível, tal. Então que legal, eu senti que eu tive uma paz que eu precisava. Hein? Parabéns, viu? Ela foi parça Maria Fernanda. Fernanda, é Mafê, não? Mafê, Fê. Parabéns, viu? Você aguentou esse cara dentro de casa aí. E pra poucas, viu? É pra poucas. Ela, que lindo esse logo. Nossa, você é incrível. Obrigado. Legal. E aí, o que eu tava falando? Até esqueci. Mas... E aí você ficou esse tempo em casa até... E aí estudando, né? Um ano estudando. E aí o que eu fiz? Eu desmiucei tudo que tinha uma empresa. Eu falei, cara, o que tem uma empresa? Uma empresa tem que ter nome, tem que ter conceito, tem que ter posicionamento, tem que ter uniforme, arquitetura da loja, som da loja. E aí, só fazendo um parêntese. A gente tá falando de, o quê? 8 anos atrás? Foi 2018. 2018. Não tinha IA... né? Não tinha nada disso. E aí, como é que era essa busca sua, assim? Era... Então, eu sou um cara... A minha filosofia, Saulo, assim, o meu pensamento, que também não é o certo, mas o meu pensamento é que ninguém é foda. Ninguém é... Eu vejo todo mundo hoje dá curso, né? Mas, assim, o mundo é aleatório, não depende da sua competência. Perfeito. Então, sempre, pra mim, assim, quanto mais você estuda e se esforça, mais chance tem de ter sorte. Mas querendo ou não, é uma sorte conquistada. Mas é uma sorte. Porque tudo que eu fiz, eu abri, né, 1º de abril de 2019. Mas se eu abrisse talvez um mês depois, talvez nem a marca estaria mais... Então assim, mas quando você faz tudo isso, é a sorte que você tem, porque você, fez algo com paixão, que chamou a atenção de um influencer, que foi no primeiro dia, que no primeiro dia que eu abri, que ele postou, que já viralizou. Então você vê que essa bola de sorte, ela, né? Ela faz parte... Mas eu acredito que, assim, não... o Henrique virou empresário bem-sucedido. Posso amanhã quero ser músico. Fazer uma música e não vender... Não valida nada. Acertar alguma coisa, não valida nada. Então... São muitos os fatores, né, Henrique, cara? Eu li um livro há muito tempo atrás e eu não lembro de quem que era, mas o título era esse. Sorte ou talento? Pô, é um questionamento legal, é um questionamento, né? Porque pra gente, eu preciso ter talento, né? Eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou virar PhD. E no empreendedorismo a gente vê muitos cases, né? Muitos exemplos que, obviamente, que você precisa, como você fez, estudar, né? Então, a gente fala sempre para os empreendedores que estão nos assistindo, né? Não adianta você virar hoje, tive uma ideia maravilhosa e vou sair fazendo. Nossa, a ideia é a ponta do iceberg, né? Para baixo você tem que fazer isso aqui, né? Por exemplo, muita gente também, como a internet vende esse tipo de discurso, né? Vou te dar 3 dicas para você vender mais. Mas, por exemplo, chegam para mim, porque como a gente foi ensinado a achar que tem 3 dicas, 3 não sei o quê, muita gente às vezes manda, né? Tipo, Henrique, eu tô aqui numa cidade, aqui, eu tô em Porto Feliz, minha hamburgueria não tá dando certo, me dá 3 dicas aí pra dar... Cara, é como se fosse, tipo, para um médico, tipo, tô tossindo aqui, me dá um remédio. O cara vai pedir exame, o cara vai estudar. Quem é você? Que você pra procurar um diagnóstico. Então, assim, não funciona assim. E aí, às vezes eu dou a resposta, cara, eu não conheço a região, não estudei isso, não estudei seu produto, não sei... Aí o cara não quer ajudar, não ajuda. Tipo, eu sinto que a galera, porque a gente foi ensinado a isso, né? Mas, como eu tinha na cabeça... que talvez não desse nada certo, mas eu falei assim, mas eu vou aumentar minhas chances da sorte ali, né? Sim. Então eu estudava muito, Saulo, eu lembro que por exemplo, posicionamento. Falei, uma semana só estudando os melhores posicionamentos do mundo, depois não sei o que, qual é o meu, eu ficava estudando, tudo eu estudava muito. Até eu chegar, porque qual que era o meu lema, assim, inclusive é baseado até no estudo do posicionamento. Tem um case de posicionamento que é muito famoso, que é o case da H2O. Né, que a H2O, meio que quando foi pro mercado, ela meio que era um refrigerante, só que na gôndola, no estudo, né, ela foi no mercado, né, estudar,
Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Pepsi, Sprite. Falou, pô, só tem Tubarão. Como é que uma marca brasileira vai chegar aqui e se destacar, né? A Sprite engoliria ela, né? E aí ela teve a ideia de ir na gôndola de água, que era uma outra gôndola. Água, um monte de garrafa incolor. Ela, eu vou me posicionar como água levemente gaseificada e trazer uma pegada de saudabilidade. Ela era uma bomba calórica no início, assim. Mudou fórmula, mas... Então, assim, olha a importância de um posicionamento, né? Não é uma boa ideia, né? Não basta uma boa ideia. Né? Olha como é importante. Então, pra mim, tudo eu falava assim, onde eu estou numa prateleira, só eu. Então, tudo eu queria, né? Por exemplo, a minha embalagem branca parece besteira, mas o mercado só tinha parda na época. A branca já tinha zerado, porque a branca era muito mais cara e não existia mais. E aí eu tive que assinar um contrato com uma empresa grande. O cara comprou um rolo da China, porque eu não encontrava de jeito nenhum. Eu assinei um contrato que eu lembro que assim, eu falei, nossa, como eu queria vender 50 hambúrgueres por dia, eu lembro que eu precisava vender 10 anos pra, tipo, gastar esse rolo. Então, mas eu fiz a branca, porque a branca, eu falei, todo mundo só vê parda. A hora que começar a ver a minha branca na rua, vai chamar atenção, né? O próprio azul do meu logo, todo fast food é ou vermelho ou amarelo no meu... Sim. Então o azul, eu falei, cara, eu vou ser o único nessa prateleira. O cara vai bater o olho, o azul é o Pets. Então tudo também foi muito nesse, às vezes, o anti-certo, né? Certo, né? Cara, diferenciação mesmo. Então eu estudei muito e eu tinha muito acesso a... Como eu trabalhava em shopping, tinha muita coisa de WGSN, né? A WGSN é uma empresa de previsão de tendência, né? Então eu via muita coisa de mudança de hábito, muita coisa assim. Então eu meio que baseei o meu negócio, eu brinco que eu queria colocar no tijolinho, para se vier o vento, segurar, né? Sim. Então, por exemplo, paleta mexicana é a casa de palha. No primeiro sopro vai cair porque não é uma tendência, né? Era uma onda, uma coisa que vai fazer assim, né? Então eu falei, não, eu não quero nada de onda. O que é tendência? O que é tendência de comportamento? Por exemplo, o consumo estava ficando consciente, né? Hoje já é uma realidade que a gente conversa com naturalidade, mas em 2018 não muito. Mas tinha já essas tendências da WGSN de não vai fazer sentido, em 2030, um cara comer um hambúrguer de 3.000 calorias em uma refeição, sendo que ele precisa de 2.000 no dia. Não faz sentido. Então a tendência é as pessoas consumirem o que elas precisam. Ó, preciso de 2.000, por que eu vou comer 3? Né? Então não fazia sentido, por exemplo, um gourmet com 3 anéis de cebola. Cara, isso não é uma tendência do longo prazo, né? Então tudo, eu fui... tô nas tendências certas, tô nos lugares certos, Então, e mesmo assim poderia dar errado, mas eu digo, estudei pra caramba, cara, e eu lembro que, nossa, o meu logo, olha que história doida, no meu logo eu falei assim, eu quero um logo que o cara olhe e fale assim, pô, essa é uma marca grande, essa é uma marca global, eu queria passar uma sensação, né, e é estudo, não é preconceito, tem estudos, por exemplo, eu falo que não é preconceito no sentido de, se for João Hambúrguer, cara, esse não é grande, porque, primeiro que tá em português, né? Quando você tem um nome global, dá uma sensação, né? Quando você dá um nome mais grandeza. Eu falo sempre aqui desculpa te interromper, para os nossos clientes como agência, né, do lado de cá, a gente tem esse mesmo olhar. Cara, você pode estar na sala, no quarto da sua casa, né? Mas investe uma boa identidade, num bom brand, né? Por quê? Porque é como as pessoas te enxergam primeiro. Né? Depois ela vai querer saber quem você é. Né? E é tão doido isso que até hoje, por exemplo, uma vez a gente saiu na Exame, marca americana expande no Brasil. A gente não é marca americana, mas você passava já essa sensação. Na loja do Tá Bom, inclusive, alguns vídeos, as pessoas, essa marca gringa chegou aqui. Então passa, olha como é forte, né? A importância, né? E como faz a diferença. Outras coisas que eu estudei, aí eu paro por aqui, mas só pra você ver como foi longe os estudos. Sim. Aí eu peguei uma portinha, né? E aí eu cheguei num momento do estudo que é como eu faço as pessoas entrarem. E aí eu fui para um estudo de site. Não sei se você lembra, mas o site era meio que assim, ó, você precisa de 30 cliques para comprar um sapato. Aí o dono do site meio que, ó, eu quero que compre em 20, porque quanto menos cliques, mais compra. Então, né, são os atritos que a gente chama, né? Então eu falava assim, como eu tirar todos os atritos possíveis, né? Então, por exemplo... Pô, tem gente que não entra em lugares que tem ar-condicionado, é verdade, né? Tem um case... Hoje mudou muita coisa, mas nos anos 80, a Casas Bahia não tinha ar-condicionado justamente porque a presença de ar trazia uma percepção de que era um lugar mais chique, que os preços eram mais... Então, a estrutura era para a pessoa sentir, opa, não, isso aqui não é... Sim. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o balcão para frente, então o meu balcão estava praticamente na rua. Na rua, calçado. Porque... Um balcão atrás é um atrito. O cara não vai entrar até o final. Oi, tudo bem? Desculpa, o que é isso aqui? Obrigado, tchau.
Então eu projetei o balcão, perdi espaço, mas eu falei, eu preciso aproximar. Tirei porta, porque a porta, se ninguém abre, vou abrir a porta aqui e entrar para ver o que é. Ele passa pela porta e vê. Quando você tira a porta, tira um atrito. O meu corpo de funcionários também tem um estudo, né? Pode ver, eu acho que todo mundo já em shopping já passou por isso. Nossa, camiseta bonita, aí você vai dar um passo, 3 vendedores te olham, você dá aquela recuada. Você não queria nem comprar, vai dar ruim. Aí você já, às vezes, você evita, né? Já azeda. Então, o que o estudo de comportamento humano diz, né? Pessoas normalmente da mesma idade, e às vezes da mesma idade do mesmo sexo, elas geram preconceito, não que elas querem, mas algumas pessoas se sentem intimidadas. Você vê 3 pessoas 3 meninas de 20 anos, você é homem, elas vão me zoar. Olha o tiozão chegando, olha não sei o quê. 3 meninos de 25 anos, de 20 anos, vai vir uma mulher, esses meninos vão me zoar. Passa essa... Você querendo ou não, tem um pouco mais, né? Neurologicamente, né? Inconscientemente, você já absorve isso pelo olhar. Porque o padrão, ele gera preconceito, né? Então, você tem que quebrar o padrão. Então, o meu corpo de funcionários, era eu, né? Eu brinco, o branco, o hétero, mas eu tinha o seu G, que era um aposentado, eu tinha o Guinho, que era o estagiário, e eu tinha a Luli com síndrome de Down. Então, um aposentado, o Down, cara, as pessoas, como não tem, né? Como não tá aquele padrão, a pessoa, pô, isso aqui eu posso entrar que eu tô em casa. Então, os funcionários também são uma barreira, né? Então, todo esse processo foi pensando nisso. Foi pensado em cada detalhe. E eu lembro, e não só traz um benefício nesse sentido, mas, por exemplo, quando você tem um aposentado, a Luli com Down, tipo, o papo na hora vaga não é sacanagem, não é não sei o quê, né? Tipo, como é que tá sua família, Luli? Como é que tá, né? O Guinho, que era o estagiário com testosterona 1000, entrava nesse circuito, mas se tivesse com mais 2 adolescentes, ele ia para outro, já ia para outro caminho. Então, fez um benefício também para a equipe muito bom, assim, de clima. Então, olha quanto estudo teve, assim, né, nesse sentido, coisa, né, cara? Eu sei que eu viajei, mas é importante a gente entender isso, porque, de novo, né, a gente está falando um pouco para empreendedores aqui, né, e gente que está querendo abrir o negócio, evoluir com o seu negócio. Então, assim, é uma lição, é uma aula, né, para a gente entender que eu preciso me debruçar antes de começar a empreender, né? Nada é tão simples quanto parece. Né? Então eu preciso, e o que você fez, assim, é notório, né? Para quem já conhece, né, de forma clara a marca, para quem está conhecendo agora talvez, né, depois você vai ter oportunidade claramente de ver as lojas e provar, né, do hambúrguer maravilhoso, mas a gente percebe que tem um cuidado por trás, né? De todo mundo. A gente inaugurou agora aqui recentemente no Shopping Tabuão, né? Aqui foi o quê? Qual que é o número da loja aqui? Meu, por incrível que pareça, essa é a loja 4. Olha aí, loja 4. Mas assim, e eu sou de Taboão da Serra, né? Sou amigo do Shopping Taboão. Então todos os comentários que eu ouvi, via muito nessa linha. De que, cara, é uma loja humanizada, as pessoas que estão ali nos recebem bem, né? Tem o tiozinho lá do encantamento, né? Tem a senhora que revisa o pedido no final. A gente não vê isso. Então, assim, existe sim um processo muito grande de diferenciação e, de novo, não vem por acaso, né? E essa acordou dia a gente contratou 2 meses antes, né? Olha só. Elas estavam, primeiro, elas vão passando em todas as lojas para sentir o que é um hub, para sentir o que é uma loja. E quando eles saíram de loja, tipo, pô, não é uma coisa da nossa empresa, os funcionários da loja pediram pizza no último dia deles, dali, o outro fez uma outra coisa. Sim. Eles saem também, às vezes, até com saudade também né, dos outros ali, mas é muito legal isso. E aí, me diz uma coisa, tem uma frase sua, né, que eu já vi estampada em alguns podcasts, em alguns lugares que eu li um pouquinho. E obrigado por isso, tô falando, só para não esquecer, porque quando você leu lá, eu falei, poxa, que legal, caralho, pela primeira vez alguém veio super estudado assim, fiquei feliz. Nossa, né? Eu falei, pô, a gente precisa legal, bater um papo que tenha consistência também para quem tá assistindo a gente, né? E aí tem uma frase que você fala assim, o PERES ou PETS, né? Não é CNPJ, é CPF. É meu mantra. E aí, cara, isso vem de encontro com isso tudo que você acabou de falar, né? Então essa humanização
né, essa inclusão, né, de pessoas que estão ali dispostas a atender bem, e a gente começa a entender que também não é só sobre o produto. Óbvio que o objetivo final é produto. O objetivo final de todo empreendedor é vender, né? É que no final do mês tenha resultado, né? Então a gente estava falando um pouquinho ali na sala, né, do teu perfil de empreendedor, que o nosso eu também me enxergo muito no teu perfil, que é um perfil mais humano. Se deixar, a gente abraça todo mundo. Mas no final do mês é o resultado que paga as contas, né? Total. Mas você sabe que eu acho que o ser humano confia em ser humano, né? Se você falar, Henrique, meu, fui num lugar aqui legal, depois dá uma olhada, tipo, eu vou. Um ser humano me falou, agora, quando uma empresa fala, ó, compre o meu produto, eu não confio. Então, o CNPJ, ele evoluiu de um jeito que fez com que a gente ficasse com essa percepção negativa. O CNPJ é aquele que eu vou no mercado comprar aquele chocolate que eu gosto, eu falo, cara, diminuiu. Aí daqui a pouco cara, mudou a fórmula. E tá mais caro. É muito ruim essa sensação de que está sendo passado para trás. Programa Fidelidade, eu tenho uma percepção muito negativa que é o programa enganar você. Sim. Eu vou fazer você comprar mais, porque várias vezes eu vou trocar, já venceu os seus pontos, sempre meus pontos expiram. Então não me passa percepções, né? O CNPJ, quando acontece algo, ele não vai falar a verdade, a assessoria que vai escrever o que é para falar. Então essas coisas que eu não me sentia bem, que eu falei, eu não quero ser isso. Então o Pets, desde o dia 1, se você olhar desde o primeiro post, eu sou Henrique, eu vou errar pra caramba, mas eu quero ser assim. Então a gente tinha erro de português, ia desse jeito já. Tinha problemas técnicos na loja. Eu lembro uma vez, tá com vazamento de gás aqui na loja, cara, preciso fechar, senão explode isso aqui. Aí eu lembro uma mulher, quem foi o imbecil que escreveu isso? Um absurdo, deixando de seguir. Eu falei, nossa, aquela história do estagiário, né? Muito disso, né? O estagiário acordou mais cedo. Demite o estagiário, saiu toda hora, sou eu. Sim. Mas no começo, olha como é doido, no começo eu tinha um pouco de cancelamento até por ser assim, porque eu acho que era uma quebra de paradigma também, né? Porque hoje todo mundo já tá humanizado, se mexe, todo mundo, eu sou... Mas em 2018 eu lembro que, como era ainda uma disrupção, eu tive nos primeiros 6 meses um pouco de dificuldade. Às vezes tinha um cancelamento por causa de um post meu, mas não é que eu não fiz nada de errado, mas era o cancelamento de esse amadorismo, estou assustado. Tipo, a pessoa ficava brava, incomodada. E de repente, olha que louco, e eu pensei em desistir, porque tinha dias que eu ficava meio triste quando você lê uma coisa, né? Você fica, E aí, de repente, começou a virar o meu super trunfo. A galera ama vocês, não sei o que, então assim, graças a Deus eu brinco e falo, mano, ainda bem que foi resiliente, porque era um problema mesmo. E o Pets é assim, a gente posta aumento de preço, se você ver no post, tem uns 2 posts ali, vamos aumentar, segue a lista, a tabela do financeiro me mandou, eu colei. Queijo aumentou 70%, não sei o que, 35%. A gente mandou a lista, vamos aumentar isso, e é diferente. E a galera meio que... Olha como é importante ser... Teve um caso que a gente ficou sem batata. E, eu tava chegando de férias, aí o pessoal, vamos ficar sem batata. Eu, mano do céu. Você tira férias? Você tira férias? 2 dias, tô brincando. E aí eu postei, né? Falei, cara, vamos ficar sem batata. A batata não conseguia... O navio ficou preso, ia demorar mais... quase um mês, enfim. E a gente traz uma batata lá da Bélgica. E aí eu expliquei, só que falei, cara, eu não quero deixar vocês sem batata. Experimentamos todas as batatas, peguei aqui a minha número 1, escolhi aqui, é uma que tem no Brasil, tem em outros lugares, não é exclusivo, mas peguei a que eu mais gostei. Vou dar o nome de Salva Rolê, vou colocar um adesivo, porque não dá tempo de montar a embalagem. Mano, amadorzão, sabe? Mas... a galera meio que só pela honestidade vou comprar batata agora, vou comprar. A gente vendeu, não foi de batata, foi de venda total. A gente vendeu quase 35% a mais nesse mês. Porque a galera, apoiou. Então, assim, se você é sincero, transparente, né? A chance de você ser apoiado é maior, né? Porque o CNPJ, como ele
o comportamento dele é outro, se ele vai ser honesto, ele pode ter um cancelamento mesmo, que é a pessoa estranha. Mas então você tem que construir isso, né? Só fazendo um parênteses, me lembrou uma história, anos atrás também, na época que o Facebook era muito forte ainda, né, menos Instagram, um cliente que a gente atendia, que hoje é a maior rede de pastelaria de Brasília. Então um abraço, dona Patrícia, da pastelaria Viçosa. Eles nasceram com a Fundação de Brasília. Se você for em Brasília e abrir lá o que comer em Brasília, tem o pastel da Viçosa. É tipo o ponto chique, é cultural. É cultural. Então tá lá em todos os points turísticos, visitar a pastelaria Viçosa. Então ela começou na rodoviária, foi para pontos gourmets, foi para shoppings e virou um case em Brasília. A gente atendeu por muito tempo a marca aqui de São Paulo lá, né? E aí lembro o ano, tava com o celular na mão, começou a pipocar Facebook. Eu tinha as contas como administrador logado no meu celular, plim, 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 10 da noite. Aí a dona Patrícia me liga. Saulo, me cancelaram a gente. O que aconteceu, dona Patrícia? Saulo, porque tem uma cliente nossa aqui do universo vegano. E eu tô falando isso tempos atrás, né? E nós temos uma receita de pastel vegano aqui no nosso cardápio. Só que ela tirou uma foto, postou numa comunidade vegana, porque tinha lá o ingrediente caldo de carne no meio da etiqueta do pastel vegano. E, mas, dona Patrícia, como que vocês não viram isso, né? Tem um time de nutricionista. Eu aqui indagando lá de lá, né? Ela, Saulo, passou desapercebido, realmente passou, inclusive pela nutricionista. E ela tirou a foto e mandou numa comunidade de 8 mil veganos de Brasília, cara. Imagina. 8 mil guerreiros. Guerreiros começaram ali esperando e plá, começa a postar coisa, aquela conversa toda ali no Facebook, pipocando. O que a gente faz? Dona Patrícia, agora o melhor a se fazer é pedir desculpa e primeira coisa, vamos postar um erramos gigante. Total. Ela não tinha assessoria de imprensa, a assessoria era a gente como agência. Postamos um erramos. Cara, em época de Facebook falar erramos. Cara, era Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim. Foi a melhor coisa que a gente fez. Postamos um erramos gigantão. E aí que eu orientei. Falei, você vai agora convidá-la, né? Vai fazer um café da tarde pra ela. Sobre isso, é o que você faz com o erro, né? E aí você vai pedir ajuda deles pra montar um cardápio novo pra esse público. Que na época ninguém ainda tinha uma intenção de tratá-los bem. E aí, cara, foi um golaço. Eles pegaram, repostaram depois. Eu falei, nesse evento você convida imprensa, né? Pra fazer um barulho um pouco maior. E eles repostaram isso, agradecendo a Viçosa, que agora assim tem um olhar pra gente. Porque o primeiro post era, por 8 anos eu fui enganada pela Viçosa. Olha a força que isso teve numa rede de 8 mil veganos. E aí depois foi né? Viçosa entendeu o nosso momento. Sai da bolha vegano, né? Porque, nossa, uma empresa que não fala, né? Vai como, né? Então, assim, puta, me traz essa lembrança. Assim, parabéns, porque, pode falar. Hoje é fácil falar isso, né? Sim, mas pô, na época... Tipo assim, eu falo, e aí depois eu fiquei naquela, né? E foi à noite, eu fui dormir e falei, mano, será que eu fiz a coisa certa? Então, eu imagino, porque a disrupção é tão forte que a chance de ser cancelado é gigante. Então, até também, hoje, né? Ela me agradece, fala pro Saulo, hoje a gente tem o cardápio vegano, a gente não atende mais a conta, mas tá lá. Cara, né? Assim, criou esse conceito do vamos ser sinceros com o cliente, né? E não é comum, né? A gente fala, hoje não é comum. Saulo, e até pegando um ganchinho nisso que você falou, que eu brinco que precisamos falar sobre isso também, né? Que é esse lado do ser humano é uma coisa que foi a minha maior experiência negativa foi com esse lado do ser humano. Que eu também já fui cancelado sem errar na má fé. Sim. E eu sei que não é a minha, sai da bolha, né? É uma bolha que vem de fora, né? Mas é a pior coisa do mundo que tem, passar por isso, é desumano. E por que o ser humano é assim? Isso foi a pior coisa que eu tive empreendendo, foi isso. Por que a gente é assim? Eu não sei, mas me assusta muito. Porque a pessoa meio que, tipo, tem que matar, tem que... Você lê os comentários assim, impactou minha mãe, impactou minha sogra, tipo, ligaram pra minha sogra. Tipo, eu não sei como, chegou e... Cara, a galera, tipo, vai me matar. Por conta de quê, né? Então esse lado é o lado que mais me assusta, assim, cara. Eu não sei por que tem esse comportamento tão agressivo, mas se você for ver, eu nem sou tão religioso, mas eu falo, olha, já, pelo menos na religião católica, né? Jesus Cristo chegou aqui pregando o amor, andava com traficante, com puta, com não sei o quê. Colhia todo mundo. Pregaram o cara na cruz. Então, assim, a gente não mudou muito não nesses 2000 anos também, né? Então, por que a gente é assim? Por que não tem tanta compaixão, né? Me assusta esse lado da internet, é o lado, né? É o lado desumano, literalmente. Né? A gente fala o lado desumano. Então, assim, quando você tá ali do lado tentando humanizar, e óbvio, a gente vê ali, né, pessoas que entendem, que compreendem isso de forma positiva, né? E bota a gente pra cima o tempo inteiro.
É o né? cancelamento do bem Você que eu tem- falo, a onda de apoio, né? O isso aí, apoiamento. é isso aí. Então, assim, você tem um lá que o cara fala, não, eu vou ser a pessoa que vai reclamar e que vai te cancelar, né? Então parece que vai com esse ódio no coração, né? De querer, tipo assim, deixa eu trazer tudo aqui para esse assunto, né? Ou para essa temática. Então, assim, isso é comum o tempo inteiro, né? A gente lida aqui com vários clientes que a gente gerencia a conta de redes sociais e a gente vê, às vezes o cara não tem coragem de postar lá, mas ele manda um direct falando assim, coisas sabidas, fala, cara, né? Não é para tanto, né? Deixa a gente tentar entender o que aconteceu. E aí o empreendedor acaba sofrendo. E como você falou, se o cara não tiver cabeça, mentalidade e um time por trás que, né, entenda para onde a marca está caminhando, né? O cara desiste. Né? O cara desiste. E aí me diz uma coisa, Henrique. E aí esse olhar teu, né, de humanização, você acha que as marcas hoje que têm esse poder ou conseguiram, né, alcançar essa notoriedade de trazer essa humanização, isso tem muito mais a ver com o andar da carruagem, como as coisas foram levadas, né? Ou você já enxerga que realmente, até pelos estudos que você fez ali de começar, né, isso tem muito mais a ver com liderança, com quem está à frente. Boa pergunta, porque na minha cabeça, quando eu queria empreender, que eu falei, eu vou montar minha hamburgueria. A primeira coisa que eu pensei é uma junção de estudo com valores, porque essa coisa de um banco missão, visão, valor, o banco da família, tipo, não dá pra... A gente sabe que o banco, frio, né? O jeito que ele precisa ganhar dinheiro é um jeito que precisa cobrar um juros muito alto de uma família. Então, assim, como fica soando meio fake, então os seus valores têm que ser de verdade. Não dá para virar mais, né, o que o pessoal que é escrito na parede. Sim. Então eu coloquei os valores do Henrique mesmo ali, né? Tem que ser vivido no dia a dia, né? Porque eu sei que eu vou viver no dia a dia e eu não vou ter problema de... Então os valores realmente eles entram antes e, né, de uma maneira mais natural. E eu tinha 2 objetivos, que são os objetivos até hoje. Eu falei, a minha marca tem que plantar uma semente da hora na vida das pessoas. Top. E essa semente da hora, seja do cara olhar pra gente e falar, eu tenho esperança que dá pra... no mundo, porque tem empresas como o Pets. Ou eu gosto de ir lá porque eu fico feliz. Eu queria plantar um tipo de semente. Top. E a segunda é plantar uma semente nesse âmbito empresarial. E eu falo isso porque eu preciso mostrar para as empresas que também dá para ser diferente. Então, vou dar um exemplo meio besta assim, mas a gente foi o primeiro a fazer ação com um concorrente, né? Então a gente fez ação com o Bob's, que foi a primeira, e a gente meio que vendeu o milkshake do Bob's na nossa rede, falando, é o combo perfeito, o melhor milkshake do mundo. E a galera, caralho, vocês estão falando que o milkshake de vocês é ruim? Falei, não é ruim, mas o do Bob's é o do Bob's, né? Que legal. Então, e aí a própria empresa tratava, às vezes ela trata com um olhar de inimigo, e daqui a pouco, caralho, não, é verdade, é amigo. Então, o funcionário do Bob's ficou trabalhando com a gente, porque era o funcionário do Bob's com o uniforme do Bob's dentro da nossa loja, tirando o milkshake do Bob's, com a máquina do Bob's. Então, essas coisas, a gente viu que depois no nosso setor ali, fez a pizza com outra pizza, então a gente sente que essas coisas... Quebra de paradigma. Então eu queria plantar essas sementes de, por exemplo, eu não preciso ter o maior lucro do mundo, eu acho que dá para ser diferente. Eu acho que o sucesso está mais em outras métricas, como felicidade de cliente e de funcionário, do que só de lucro. Então, e pelo amor de Deus, não estou falando mal, é só para usar como exemplo, mas esse modelo meio Lehman, anos 80, 90, que funcionou muito, que é o maior corte possível para ter a maior... foram as melhores empresas mais bem-sucedidas, foi um super, né... não faz mais sentido, né? Não é, para mim, o sucesso não está mais nisso, nessa métrica, né? E essas empresas estão afundando. O Burger King está com um problema global sério, porque ele se força muito quando você vai cortando muito, quando, né? Esse downgrade no produto. E aí sofre muito. Então, para mim, o sucesso e esse questionamento eu me fiz muito nessa época. Eu falei, o que é sucesso? E aí, nisso, eu vi um documentário brasileiro, animal, assim, aquele documentário que ninguém vê, que chama Who Cares, que é Quem Se Importa, mostrando empreendedores sociais, que já tinham essa veia, né? Que já nasciam de tipo, eu preciso fazer algo que vai impactar o mundo. De alguma maneira, né? O que eu faço que o mundo está precisando, né? E não do jeito romântico de salvar as baleias, no sentido de alguma coisa que realmente faz sentido pro mundo, né? De, tô ajudando pessoas com alguma dor de algo, alguma coisa, né? De fato um propósito, né? E não, né, nascer que era preciso abrir algo para ganhar dinheiro. Tipo, mudou um pouco, né? Nesse documentário, um professor no Peru, ele falou assim, o grande sucesso é a felicidade.
Eu sei que parece óbvio, mas não é óbvio, né? E ele questiona, ele falou, meu, quem foi no mundo que inventou que o sucesso se mede pelo cifrão, né? Então você vai falar, o cara, o melhor país é os Estados Unidos, é a moeda do mundo, o dólar. Ah, a Apple, a melhor empresa, na bolsa. Não, o sucesso é felicidade. Então ele criou uma métrica de felicidade. Ele tem a escola mais feliz do país. Que legal. E ele criou essa dinâmica, ele falou, meu sucesso está medido nisso. Que legal. Então eu tinha muito que o meu índice no PET, eu falei, cara, vai ser o FFCF. Funça feliz, cliente feliz. Então a gente não nasceu com meta de venda. Okay. A gente nasceu meio nesse propósito e a gente, claro que a gente quer lucrar, mas a gente entendeu que assim, meu, tem que ser consequência. Vamos fazer a nossa semente e a venda tem que ser consequência. Então a gente não cresceu e se estruturou nesse modus operandi de venha na loja, promoção, 2 por 1. A gente não tem promoção, porque a gente está reverberando de outra forma, né? Dúvida. E a gente não quer fazer a promoção, primeiro para não desvalorizar produto, a gente acha que desvaloriza uma mão de obra que, pô, tem gente que chega às 5 da manhã para fazer o queijo. E também porque vai criando um modus operandi que vai parecer natural. Que o sucesso está em outra coisa, né? E não é. Então a gente tem vai um pouquinho fora dos valores, né, do que você está construindo. E eu tinha muito medo de fazer isso, essa coisa de, por exemplo, não ter calendário comercial, Dia dos Pais tem que lançar, a gente não tem, não lança nada e tudo bem se não aumentar as vendas, tudo bem, eu sinto que no mercado não é tudo bem, todo mês tem que aumentar, né? Então a gente foi para um lado mais low profile, assim, e graças a Deus, assim, tá dando certo, porque se não desse certo eu também ia falar, meu, fudeu. Ferrou. Agora vou trabalhar em shopping. E quando é que você parou assim e pensou, cara, eu construí algo grande? Já teve esse sentimento assim? Eu tô sempre pensando nisso, tipo, porque a gente aprende, nunca para, né? Então é como se fosse um dia interminável, né? Sim. Então eu nunca tive, porque na minha cabeça eu tô construindo, então eu ainda nunca tive, mas às vezes eu fico, pô, como será que eu estou sendo visto? Como será? Eu penso, mas eu não... Parece que a gente tá numa bolha, né? Não sei se você... Eu não sei se eu... É o olhar de fora, né? Como será que tá o olhar de fora pra dentro, né? Como estão me enxergando o tempo inteiro, né? E aí eu fiz a abertura brincando aqui com o trailer, né? Da fala inicial, e até preparei uma pergunta aqui. Se a Pets fosse um filme, qual seria a cena em que tudo poderia ter dado errado? Pô, você me pegou agora, hein? Porque precisava de um tempo mesmo pra pensar. Porque é boa essa pergunta. Nossa. Imagina um momento assim que você falou assim, cara, mano, tipo, poderia ter dado tudo errado. Essa mudança ou essa virada de chave aqui. Essa pergunta é muito boa, por isso que eu queria responder ela de uma maneira boa, assim. Mas não, fica tranquilo. Porque eu tenho esse sentimento desde o dia 1 que, assim, do mesmo jeito que deu tudo certo, poderia dar tudo errado sem mudar quase nada, assim, né? Caramba. De repente uma decisão estratégica que mudou o jogo, sei lá, um fornecedor, uma parceria, um dia que você acordou e, putz, é esse telefonema aqui que eu precisava receber hoje, e que se talvez não acontecesse, a coisa teria tomado outro rumo, mesmo diante de tudo isso que eu me preparei para... Tudo isso que eu plantei. Ô, Paulo, eu tô pensando, óbvio que deve ter essa, tá? Ok, mas pode ir na contramão. Veio na cabeça uma que, meu, acho que essa também mudou muito o nosso patamar. Posso falar, né, a positiva? Claro. Porque, assim, teve duas coisas que mudaram, eu sinto que fizeram a gente ser a gente, que foi esse lado do CPF e a disrupção, a criatividade. A gente sempre trouxe ação que não existia, que foi a primeira vez no mundo, que foi... Mas, antes da pandemia, eu já tinha aquele olhar do tipo, pô, o entregador chega, mano, o cara nem deixa ele entrar na loja, às vezes o cara, posso usar o banheiro? O cara, não pode, dá um copo d'água, tá louco? Chega aqui, quer um copo d'água, venha, né? E aí a gente meio que nasceu já com esse DNA assim, antes da pandemia, de, vamos fazer uma experiência, porque como a nossa loja tinha muita fila, eu falei, imagina o cara pegar a fila, o entregador, ele vai ficar puto também, ele não vai gostar tal. Vamos fazer os hubs, que a gente chama de hub, que são as dark kitchens, mas a gente gosta de chamar de hub porque a gente acha que é diferente. Então a gente projetou um lugar que o entregador chega, estaciona a moto dele, tem estacionamento,
um lugar. Isso estudando com eles Ok. também, fazendo entrevista, né? Não saindo da nossa cabeça. E a gente pegou umas coisas na entrevista do tipo, pô, teve um entregador que falou assim, cara, eu sinto falta de tomada, eu trabalho com celular acaba a bateria rápido, meu, na rua, ainda mais usando aplicativo, né? Então a gente, caralho, olha a tomada e tal. Então a gente fez um lugar que, meu, tinha estacionamento, todos têm lugar coberto também para estacionar. A telinha ali tá escrito, tipo, quando vai chegar o nome dele. Tem um software que a gente preparou para ler o Dashboard iFood, pro trazer um pouquinho mais fácil. Tem tomada na parede, tem filtro de água, tem banheiro já na fachada. Então, assim, o cara, porra, ele é um QG que ele sente à vontade, então ele também entrega de um modo melhor. Verdade. Então, por exemplo, a gente já viu, às vezes, por exemplo, de manhã, abre às 11, 9 horas já tem 10 pessoas, porque o cara já vai de manhã, já tá carregando o celular, tá dormindo um pouco ali, mas ele já tá se preparando para quando tocar ele tá lá, né? E a gente já viu também de eles tirarem gente do tipo, ó, pô, vem um arruaceiro, um que não quer trabalhar tanto, cara, meu, aqui não, vai para outro lugar aqui. Então, às vezes eles protegem O ambiente. o ambiente. Então, eu acho que isso, quando chegou a pandemia, a gente era uma marca legal, mas assim, eu sinto que a gente foi para um level, porque assim, na pandemia todas as marcas, não importa se você é o McDonald's ou o Joquinhas Burger, todo mundo fechou e todo mundo foi para a linha de largada, né? Sim. E aí eu senti que foram as duas coisas que fizeram esse super explosão da marca. Que a gente tava bem, tinha ganhado prêmio, mas o que aconteceu? A primeira que foi natural, que a gente pensou assim, caralho, a gente tá bem pra caramba, vendendo bem pra caramba, e o vizinho já falou, meu, se tiver que fechar, eu fecho meu mercado. E a gente só tinha uma loja na pandemia. E aí a gente falou assim, meu, vamos comprar todos os chocolates do seu mercadinho e vender no nosso delivery. E aí quando fechou, no dia 1, a gente anunciou a ação, e assim, a gente, meu, fez o storytelling, né? Postamos quem era o Lira, aí o Lira era, sabe aquele cabra macho bem mal-humorado, Sim, né? sim. Esse é o Lira, ele com o joinha assim, ó, meio, vamos comprar, explicamos por quê, que a gente queria ajudar, não sei o que, tal, fez explodiu, porque assim, todo mundo tava na linha de largada, Sim. então assim, a gente conseguiu ter um holofote que o Mac não teve, então, como foi a primeira ação da pandemia, cara, nesse sentido, depois que a galera começou, depois de um mês, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos ajudar caminhoneiro, vamos ajudar médico, mas assim, não tinha. Não tinha. Então a gente foi uma Virou referência. case eu de falo, partida mesmo. E eu falo de plantar semente nesse âmbito empresarial, né? Eu tava muito, meu, o que eu posso mostrar? Né? Ainda mais porque, pô, vai estar todo mundo sem fazer nada, o que eu posso mostrar pra gente, meu, às vezes uma corrente do bem e tal. E esse case do Lira saiu assim na Record, saiu no SBT, saiu no CNN, saiu em tudo, eu lembro na época, e meio que, como a gente tinha um delivery preparado, a gente explodiu as vendas no delivery, e aí como o nosso delivery na época, a gente chegou a nossa média num mês chegou a bater 13 minutos, porque tinha muito entregador na rua, porque tá muita gente sem emprego. Sem emprego, os caras procurando o que fazer. E aí, um restaurante que não estava preparado para a pandemia demorava uma hora, tipo, era ruim. Sim. Então criou-se um hábito na pandemia de que, primeiro essa ação que fez catapultar e outro de, meu, Pets é rápido. Então eu lembro que assim, a nossa venda que estava vendendo 40 mil hambúrgueres foi assim, a gente explodiu no primeiro ano de pandemia que virou essa explosão de hábito de Pets. Então eu sinto que, cara, se não fosse esse detalhe na pandemia de aparecer primeiro na pandemia e estar estruturado, eu acho que a gente não seria o que seria. Então esse foi um que eu vejo com clareza que foi um game changer, sabe? Perfeito. Depois eu vou pensar nisso. Mas eu assim, gostei dessa pergunta. Mas excelente, porque assim, de novo, né? A gente fala muito tempo inteiro sobre diferenciação, o que mudou o jogo do empreendedor, né? E cada empreendedor tem as suas viradas de chaves, né? Tem o seu momento ali, né? Positivos e negativos. Na pandemia, desculpa te interromper, mas eu lembrei só. Teve uma frase que eu até escrevi para não esquecer, né? Porque eu falei, nossa, isso me ajudou. Aí eu coloquei meio que o que quebra um negócio não é crise financeira do país, não é pandemia, não é concorrente. O que quebra um negócio é inércia, né? Porque na pandemia eu falei, eu era um peixinho nadando mó bem. Aí a pandemia falou, agora tem que andar de bicicleta. Eu tava com as barbataninhas assim. Como? E é muito sobre isso mesmo. Desculpa. Não, aqui a gente fez um... Na época estava surgindo um case, eu lembro que a gente estava em casa, né? Os funcionários todos de casa, graças a Deus não precisou demitir ninguém. Caralho, você foi bravo então, Assim, fizemos acordo com todo mundo, acordo com o cliente, ó, baixa o FII para 50% e chega pro colaborador, cara, você tá vendo, né? Eu não quero te demitir, mas eu preciso baixar teu salário pra conta poder fechar.
Então, Mas a minoria fez isso, não a foi... minoria. E a gente segurou o time inteiro. E aí a gente, na época, lançou alguma coisa aqui em Taboão mesmo, que era Ajude o Pequeno. Pô, legal. Aí lançamos um hot site, um Instagram, e começamos a gente criar marquinhas para ajudar o pequeno, Da hora. fazer postzinho pro cara postar no iFood, né? Que na época o iFood deu aquele boom que ninguém estava preparado para o atendimento delivery, né? Então, assim, de novo, é um movimento que a gente, como empreendedor, fala assim, cara, às vezes a gente não está preparado para isso, não tem um script, né? Não está no nosso planejamento anual. Mas quando o empreendedor tem aquele olhar do... Um pouquinho de água para mim, por favor. Desculpa. O olhar a quem, né? Vou fazer sem olhar a quem, né? E aí a gente fala, aí o retorno vem. Né? Pô, que da hora. Então, esse olhar de realmente fazer. E você tinha um canhão, né? Que era só a mídia, assim, você botar essa bala, esse holofote pra, pô, e é sobre isso, né? E aí, cara, a gente fala sempre aqui do lado de cá, né? A gente tá indo pro meio, pro fim do nosso bloco. Você criou um produto extremamente simples, né? Mas ouvindo essa trajetória toda, né? Eu vou até usar essa expressão, obsessivamente detalhado. Né? Então a palavra obsessivo é uma palavra até forte, né? Parece algo negativo. Mas obsessivo porque teve um estudo, né? Teve todo um detalhamento, um preparo, né? Então você falou, cada ingrediente foi pensado, né? Então assim, o tomate, o queijo, e aí olhando para isso, né? Essa diferenciação hoje entre produto, né? Essa obsessão do produto e a marca, né? Você entende hoje que a maior obsessão hoje é produto ou marca? Nossa, de olho fechado, com toda a certeza do mundo, marca. Top. O tripé, que já foi o produto, o principal pilar, né? Sim. Hoje o produto, ele é um pilarzinho ali que, às vezes, quase que ele não é mais o importante, né? Sim. Eu tenho certeza que, tipo, é bom, como tem um monte que é o melhor do mundo por aí, né? Então, assim, não basta, né, ter o produto, né? Eu sei que tem, em termos de diferenciação, assim, né, cara, eu pensei em coisa, por exemplo, se o cara comer a semana toda, ele não pode enjoar. Sim, então, assim, calibrado nesse sentido, né? Mas as pessoas hoje, elas estão por marca, né, Saulo? Elas não estão... Não. Você aceita água? Conectar. Vou aceitar. Pega a minha aqui que eu não bebi ainda. Obrigado. A gente pode usar a prateleirinha para pôr ali do ladinho. É porque hoje a conexão, né, como foi para esse caminho de propósito, assim, como é que eu vou comprar num lugar que escraviza para costurar a roupa? Ela precisa se conectar, né? Então a marca, na verdade, pra você ter uma ideia, nosso departamento não é de marketing, chama Guardiões da Marca. Que legal. Então esse departamento ele é um pouco maior, o marketing está dentro dele e dentro desse departamento tem gente de operação. Porque um chão sujo na loja, né? Você vai lá no Taboão, uma loja mal cuidada, tá falando que a marca não é uma marca preocupada com o padrão. Então, eu tenho responsabilidade ali. Legal. Então, hoje a gente tem um departamento que a gente chama Guardiões da Marca. Legal. E cara, é uma curiosidade minha, né? Essas ideias mais disruptivas mesmo, né? Hoje o time compartilha o tempo inteiro desse pensamento? Ou é algo do tipo do empreendedor, né? Pô, tô no banheiro aqui, tive uma ideia, anota na cadernetinha, amanhã junto o time. Como surge? As ideias mães, né? É meio que, por enquanto, 100% comigo. Mas eu acho que agora eu tô com um time que promete. Eu tô pela primeira vez. Isso é legal, né? Você consegue construir um time que... Porque, na verdade, o meu grande calcanhar de Aquiles era porque eu sentia que não conseguia replicar, eu não conseguia sair porque eu queria sair, não é que eu não amo, mas... Do operacional mesmo, né? No sentido de ter mais tempo para fazer outras tarefas. Loja. Mas eu senti que virou um fardo, a minha paixão virou um fardo. Então agora que eu tô vendo que as coisas estão ficando redondas e tem gente criativa, se tudo der certo assim, sem brincadeira, vai ser algo incrível, Saulo, porque eu passei por essa fase a minha paixão virou fardo. Quando você sente que você está esgotado, mas você tem que entregar e não vem de outro lugar, né? E o próprio público, sem querer, não é culpa deles, mas eles te pressionam, né? Nossa, não vejo a hora da próxima. Você, mas eu nem tenho a próxima. Aí, às vezes eu respondia, mas eu não tenho. Por que você acha que eu tenho que ter? Aí depois eu mesmo, desculpa, acho que eu cheguei nessa fase, né? Então, a gente sempre tem que ficar encontrando no nosso negócio a válvula de escape
da paixão, naquele momento de, é por isso que eu faço o que eu faço. Porque se só tiver o ruim, você vai perder isso, né? Então, por exemplo, quando eu tô numa semana muito ruim, eu marco o almoço com o cliente, vem no pé, eu preciso encontrar esses momentos. Esse momento que eu tô aqui com você hoje é o momento desse, é por isso que que a gente sai da bolha. É um escape mesmo. E às vezes tem uma conversa da hora e às vezes você fica e, pô, chama... Oxigena. E aí você fica feliz, aí você fica valorizando o seu trabalho. Essa oxigenação aí eu busco muito. Hoje é mais pensado. É fundamental. Tem uma frase sua que você fala que é: quem vai ganhar o jogo é quem for o melhor amigo do cliente. Caramba, que da hora. Então cara, aqui a gente vai fundo, né, mano? Meu, tô impressionado mesmo. Pra gente conseguir trazer um conteúdo que faça sentido, né? E aí, caramba, por quê? Porque assim, tem muito empreendedor que fala assim, ok, o cliente, né, é o meu melhor amigo, tal, mas no fundo, o cara não tá preocupado com o cliente. Né? De novo, ele tá ali, né? E aí, eu usei essa frase para te fazer a seguinte pergunta. Tem um momento que a marca cresce tanto que corre o risco de perder essa alma de encantar o cliente? Boas perguntas, meu. Posso aprofundar um pouco para... volto a dizer, cada um tem a sua verdade e eu não sou... Tudo bem. Mas eu tinha uma percepção que o marketing, desde a época ali da criação, né, o Philip Kotler começou... As pessoas no começo tinham uma preocupação com o cliente, né? Então... qual é a necessidade do ser humano? O que esse ser humano precisa? Ele precisa disso, né? Ele inventou a fralda, né? Tem esse marketing. Pô, a fralda é importante por isso. Estamos achando uma solução. Né? E aí foi crescendo. Foi inventando coisa, foi crescendo. Né? Então, por exemplo, vieram os leads, né? Quantas pessoas soltaram dentro da loja? Tipo, a galera... Então, assim... Foi tão técnico, que aí chegou pra mim nesse caso do, o CMO tá falando quantas pessoas, eu tenho 3 pessoas que peidaram na minha loja, só que não responde o cliente. Então ele se distanciou. Sim. E aí eu vejo o Pondé uma vez falou que o Pondé falou assim, eu não gosto mais de ir em empresa para debater, porque antes era legal, hoje, por exemplo, é o banco que quer vender lifestyle, é meio que um top-down, né? Em vez de você escutar o cliente, você eu quero que as pessoas vistam camisa tipo I love meu banco, aqui o boné do banco, tipo, não, o cliente não quer isso, você que quer ser legal, né? Então mudou, inverteu. Então eu acho que tem que voltar para a base. E eu falo isso porque eu comecei a me perder no sentido de começar a estudar muito. Aí você vê o cara palestrando no principal fórum de varejo. Varejo, o cara também falando dos leads. Se você não tiver esses leads, você vai morrer nos próximos anos. E aí daqui a pouco eu vi o meu... Fora a grama do vizinho, né? E aí, olha que legal. Eu meio que teve um ano que eu fiz uma ação só. Que eu falei assim, cara, eu tô cansado disso, não tá me fazendo bem. Se eu tiver que cair as vendas, eu vou cair, mas eu preciso estar bem. E aí eu até anunciei no começo, vou fazer diferente esse ano, eu quero focar muito mais a minha energia para ficar vendo a operação, para ficar vendo o que eu melhoro na loja, o que eu melhoro ali, e não ficar toda hora, porque pegou aquele ciclo de, caralho, o Pets é disruptivo, cadê? E tava me fazendo mal. E aí foi o ano que a gente cresceu mais, com uma ação a gente cresceu mais. E teve uma empresa que, bombou esse ano, que eu sou fã do marketing deles, mas e foi o melhor ano, eu nunca vi eu falei, cara, essa marca ela praticamente hypou toda semana. E eles teve um resultado negativo. Então, eu meio que... E, por exemplo, palestra da WGSN, um cara que estava falando, né, de IA. Quem não tiver na IA vai morrer. Não sei o que. Aí daqui a pouco, um ano depois, a empresa desse cara quebrou. Aí você fica, calma. Vou dar um passo para trás e eu comecei a pensar, não posso mais... você tem que ter uma curadoria no que você está vendo e lendo, né? Inteiro, E aí eu entendi que assim, no meu caso e na minha visão, não que é certa, mas, cara, não vai ganhar o jogo quem é o cara que está mais na frente na IA. Não vai ganhar o jogo o cara que tem mais budget. Não vai ganhar o jogo o cara que tem o melhor, tá melhor em rede social, né? Não vai ganhar o jogo... quem tem os melhores canais de venda, mano. No final do dia, vai ganhar o jogo, e no bom sentido, né? Não que é um jogo... competitivo. Ali. Mas vai ganhar o jogo quem for o melhor amigo do cliente, cara. No final do dia é isso. Então, uma empresa longeva, que daqui 60 anos vai estar viva, é sobre isso.
Então a gente está muito mais focado na base hoje, assim, e relaxou um pouco em outras coisas que antes a gente achava que eram as mais importantes, né? Então, por exemplo, você vê, o Mac, a rede social do Mac, às vezes só tem 3 comentários. Sim. E eles impulsionam muito post. O tempo inteiro. Mas os resultados estão sempre sensacionais. Então, assim, cara, não é. O mundo online não é o mais. Não é o mais Você importante. ainda ganha no offline. Não estou falando que tem que negligenciar online. Mas no final do dia é sobre uma pessoa ir no seu estabelecimento e falar: caramba, que legal, fui bem atendido. Meu, vai lá no Pet, você vai gostar. É sobre A gente fala muito a indicação. dessa experiência do cliente, né? Então, e a gente vê isso como um valor agregado nos negócios, né? O sucesso do cliente, né? Quero até que você falasse um pouquinho, né? Lá vocês têm como que chama? Tem um nome, né? O FFCF, do sucesso do cliente, né? Que é o Funça Feliz, Cliente Isso. Feliz. É isso. Ele tá ali na loja, né? Com essa função. Então, é um colaborador que tem... o encantador. O encantador, perdão, isso. O encantador de cliente, né? Então, ele tá ali com essa função. Né? Então, eu lembro aqui, tinha um senhorzinho aqui no... O seu Edu. O seu Edu. Shopping Taboão. Nossa, cara, eu passei, eu falei, cara, que é isso, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, né? É o que você falou, é o vendedor, né? Com todo respeito aos vendedores, mas é o vendedor chato. Né? Que A gente fala que a gente não tem tirador de pedido. Né? O tirador de pedido, pô, esse cara vai me abordar aqui e tal de novo, né? E não tem esse olhar, né? O olhar do encantamento, né? E a gente sempre fala o encantador, né? No treinamento dele, né? Nos exemplos que a gente dá, o que a gente quer passar, é justamente, tipo, não é pro cara comprar mais, meu, não vai entuchar, tipo, meu, pega mais um, não é, a gente não quer vender, tipo, é mais pra você entender o ambiente e controlar o ambiente, porque às vezes tem um cara mal-humorado que se você não, pega o dele, passa na frente, porque esse cara vai contaminar os outros, o cara não tá bem no dia a dia. Às vezes quebra o gelo, né? Pô, assim, o que você falou, né? A operação, querendo ou não, ela tem as suas chances de dar errado em algum momento, em algo. Ah, a fila tá grande, o cara tá com horário pro médico, ser humano. Pô, a fila tá grande, vou tirar uma foto aqui, vou postar porque é uma merda essa fila aqui. Né? Então, assim, você tem esse olhar de alguém que tá ali tendo esse controle da operação ali, né? E o seu Edu, uma vez, pra você ver como a gente fala que tem o atender bem, que parece que é o básico, mas já virou um diferencial, e a gente sempre fala que é o Pets Moment, que é de uma filosofia Disney, né? A Disney tem o Magic Moment, né? Que faz a mais, né? É isso. E aí a gente fala, né, o Pets Moment, que é, por exemplo, o seu Edu, uma vez uma mulher mandou uma mensagem, tava num outro shopping, que a gente tá fora da praça, só que ele viu uma pessoa com dificuldade de se levantar na praça, uma senhora, e ele foi até a praça lá, e peraí que eu vou te ajudar, não sei o que e tal, e a mulher falou, cara de outra loja, ninguém viu, o cara saiu da loja, foi até lá para ajudar. Fiquei chocado. Um dia preciso ir lá por causa dessa atitude. Então, assim, ele não vendeu nosso produto, ele não fez nada, ele só foi ser gentil, né? Então, assim, não precisa vender o nosso produto, né? Às vezes você pode fazer algo que uma cliente falou assim para nós. Meu, eu amo tanto vocês que eu fiz uma promessa, eu vou ficar 6 meses sem comer vocês. Pô, a gente um dia, foi lá, comprou uma salada no delivery, mandou na bag do Pets, né? E aí a gente colocou, você continue no foco, a gente tá meio empolgado e tal. Então assim, comprou uma salada de outro lugar e mandou, não precisa ser a gente. Sim. Então essa coisa de ser amigo, né, que a gente trabalha vai muito além, ser amigo de verdade, não sobre defender as coisas da empresa, né? Precisa vender, precisa não sei o quê, né? Então a gente tem uns cases, Saulo, tem um case que esse case me marcou muito, que é que a gente tem um setor de encantamento, não é só o atendente, tem um setor, né? E esse setor você nunca vai ver nenhum vídeo nosso, porque a gente fala que não é pra ganhar like, né? Não é para, e não tem problema também o cara que posta não tem, mas assim, a gente fala que é silencioso, né? A gente fala que a gente não quer passar essa percepção de talvez o cara tá utilizando isso para... Mas tinha um cliente nosso que se chamava Wilk, e o sonho dele era montar uma cópia nossa, o Holmes, né? Ele, não, porque onde você comprou tal coisa? Antes não sei o que, ficava sempre, né? E ele tinha, sei lá, 25 anos de Mac, eu lembro que ele ia sair dessa carreira para montar a hamburgueria dele. Aí um dia, uma pessoa entrou em contato lá, lembra do Wilk? Caralho, o Wilk, a esposa dele e tal. Meu marido faleceu com 42 anos, não sei o que, tô eu e minha filha de 12 anos, ele até entrou em contato porque... como ele gostava muito da gente, ela conhecia a gente, ela nunca tinha interagido com a gente, mas aí a gente conversando, ela abriu o computador dele e ia mostrando, tipo, olha como era o uniforme dele, e aí já tinha, tipo, como, né, a pastinha uniforme e tal. A gente pegou tudo e renderizou, porque como era foto na tela,
E aí a gente convidou a Aninha pra falar, vem almoçar um dia com a gente, tipo, e aí quando ela chegou era a inauguração do Homes. A nossa loja, a gente tirou o letreiro, colocou o letreiro do Homes, o uniforme do Homes, as embalagens do Homes a gente fez, e a gente fez a inauguração do Homes. E aí chamamos alguns conhecidos, né, que gostavam do Wilk dela e tal, e, fizemos assim, então assim, em tese, o ROI foi ruim, porque gastamos 15 mil com passagem, não sei o que, não voltou nada, mas a gente tem essa métrica que a gente fala que é o ROIF, que é o retorno de felicidade do investimento. Perfeito. Quanto que valeu esse dinheiro? Tipo, eu falo que eu tô no coração deles e eu nunca mais vou sair. Eu tenho certeza que até o último suspiro eu vou ter uma admiração, né? Sensacional. Então a gente tem essa coisa de... Parabéns. Não é sobre o burger, né? Nesse caso a gente teve até que a gente fez um quadro, porque o cliente entrava e não estava entendendo nada, tipo, explicando, hoje vai ter uma surpresa à noite, só para explicar, não era para... Mudou a fachada, mudou a marca, né? Mas assim, né, não é sobre como vende mais, né? Meu, planta a sua semente e naturalmente as coisas acontecem. É isso. Não, e aí também muito da pergunta que eu fiz anteriormente, né, que é realmente o produto ou a marca, né? E a gente vê que a marca, ela faz sentido, né? Obviamente que no final do dia é o produto que está ali na mesa, né? O cara recebendo em casa, é o produto que ele está saboreando, né? Mas acima de tudo, vocês estão construindo realmente uma marca a longo prazo, né? E aí falando a longo prazo, né? Como é que você enxerga a marca, cara, daqui a 5 anos, 10 anos? Não custa nada, não custa nada. O que passa nessa cabeça aí? Cara, vou te falar que eu tenho uma visão de que uma marca não precisa estar só em um segmento. Então, assim, eu admiro o lado que foi o cara da Cacau Show, porque, assim, eu tenho vontade de ter... Eu amo hotel, sabia? Eu amo. Eu vou em hotel, reparo em tudo. Cara, você viu esse atendimento, você viu não sei o quê? O que tá escrito no crachá? Eu me encanto. A Disney, quando eu fui a primeira vez, foi uma referência que mudou minha vida. Animal. Por isso que eu entendo a importância de você ter referência. Porque eu vi, tem um deputado... Puta... Eu não tenho certeza se é o cara lá do Kim Kataguiri do MBL. Algum deputado jovem aí falou... Era de periferia também, simples, e falou que ele ganhou um concurso pra ir pra Disney, de matemática. Eu ganhei algum... E ele falou, eu não tinha, tipo, noção de nada, ideia de... Quando eu vi aquilo, mudou minha vida. Ele falou assim, eu falei, cara, eu preciso ir de novo, eu não sei o quê, eu vi coisa que não tinha, eu não precisa ter aqui também. Ele falou assim, a cabeça fez assim, então a importância de uma referência. Então assim, eu tenho muita vontade de... Puta, brinquem, me zoem, mas assim... Eu também quero ter parque, eu também quero ter, tipo, porque eu quero ter momentos felizes na vida das pessoas. Eu acho que hotel, parque, tudo e clube, tudo isso proporciona. Então eu tenho vontade de entrar em outros... Eu cheguei a negociar em 2023 ou 2022 uma creche, porque como eu amo cachorro, e eu sempre falo que o Pets, ele para passar a mensagem dele, precisa ter armas fortes. E eu brinco, né, que, tipo, os aposentados são... Porque eu falo, isso por referência do meu avô, né? Eu falo, cara, pessoas de cabelo branco mudam o mundo, né? O toque, o jeito do meu avô corrigir, né? Uma coisa que minha mãe não conseguia e ele, meu filho, me ajuda aqui. Eu, caralho, vô, pode deixar, tá? Então eu falo, cabelo branco muda o mundo, né? Tipo, então, os aposentados, é muito por causa dessa... Eu falo, cara, eu sei que o jeito que eles vão ajudar, tipo, a visão que eles vão trazer... Vão experiência, muito, né? Contribui demais. A Luli, né, que é a nossa funça com Down, assim, ela também... A minha esposa fala... Minha esposa fala, cara, não sei o que você tem, que tipo, eu sento num lugar, né, senta alguém com Down perto, né, e o Down, ele passa uma mensagem, assim, de... Ele é um ser perfeito. Se você for analisar, você não encontra o defeito, porque quando ela tá puta, vai tomar no cu, ela fica brava. Quando ela tá feliz, ela tá feliz. Ela é muito transparente, só que ela não leva nada pro pessoal. Às vezes ela briga comigo, um segundo depois ela me dá um abraço, ela não fofoca, ela é muito doido, mas se você falar assim, encontra um... É uma criança mesmo no corpo ali de adulto, né? Então tem esse lado simples. Tinha um namorado dela aí, que era um Zé Ruela lá, né, que ela vivia chorando aí, aí terminou. Aí terminou, eu falei, vou aproveitar também e já descer a lenha nele, né? Um dia mas aquele carinha, hein? Eu, Zé Ruela, o cara, não sei o que, ela... Chega, Henrique, ele também é ser humano. Meu, ela fala umas coisas e você fica, caralho, fiquei mal. Uma vez eu fui acobertar ela, que ela comeu... Era um teste de tortinha. E eu deixei uma pra cada um. Ela comeu 2, aí chegou a Esté. Cadê a tortinha? Quem comeu a minha tortinha? Aí eu já... Meu, Esté, veio a menos, tudo cobrindo ela. Porque eu vi que ela fez assim, ó, tipo... Aí eu, veio a menos, tudo. Aí ela, uma hora ela... Já chega!
preciso contar algo. O que foi? O Henrique está mentindo. Eu que comi sua tortinha, Uau. Esther. Ela tem umas Quase coisas a assim, série de TV, É, né? não, é. Eu Aquele falei, meu, corte. olha, ela precisa... Friends. Mas, meu, realmente, se você analisar, você fala, cara, não tem... Você não encontra um negócio... Meu, isso é uma coisa que precisava evoluir. Eu já cheguei a pensar, falei, mano, será que o Down é o ser humano perfeito e a gente nasce com a gente que tá com esse cromossomo Defeito genético, a menos, né? porque o dele é a mais. Sim. E esse a menos, que é esse defeito de ser maldoso, de levar pro pessoal, de levar, tipo... Então eu tenho... E eu amo cachorro também, cara. Pet, assim, Sim. eu sinto que ter a experiência de um cachorro, de um pet que você gosta, assim, tipo, parece que também é uma experiência que você precisa viver em vida, assim. É um amor também refinado, é uma coisa meio... Então eu falei, meu, eu queria comprar uma creche, porque eu tenho um cachorro também que chama Mac, né, de McDonald's. E eu falei, caralho, eu quero ter a creche também, a Pets, já que a gente é Pets, né? Eu queria ter a Pets com S normal de cachorro, Pets Burger. Cachorro. E aí quando, né, sei lá, toma banho na creche, vem de banho tomado, vem com bibiquinha, mas tem a Pets Burger, a creche Pets Burger. Então assim, eu acho que uma marca pode sim ir para outros lugares. Então eu tenho conversado com parques, verticalizar. eu acho que em breve a gente vai estar em parque. Eu tenho conversado, a gente fez a feira da Disney no Brasil, a gente está conversando de estar na feira da Disney nos Estados Unidos. Então eu sinto que eu quero ser uma marca global, não é sobre quantidade, é sobre... Eu quero ser a marca mais amada de hambúrguer, né? Não só de hambúrguer, eu quero ser uma das marcas mais amadas e quero plantar essa semente. Então eu vejo tudo, o nosso leque é aberto, a gente está vendo tudo. Eu acho que a gente pode estar sim dentro de clube, o clube criar uma memória legal, eu preciso estar dentro dessa memória. A gente tem um setor que chama Making Memories, que está crescendo muito, que é como eu faço para agregar no seu evento. Não, ele é de evento, só que entrega 100 hambúrgueres, a gente não. Eu vou fazer uma embalagem personalizada, eu vou não sei o que, né? No casamento, por exemplo, ele nem comprou, nem estava no pacote que ele pagou, mas no dia do noivo e da noiva a gente fez uma surpresa. Então a gente quer... criar essas conexões e histórias, né? Que façam reverberar de outra forma, né? E eu acho que dá sim pra você esticar essa corda. Sim. Não precisa morrer só com hambúrguer. Hoje as lojas são lojas próprias ou são franquias? Lojas próprias. Esse modelo de franquia não te... Hoje não, eu não gosto de falar nunca também, mas assim, hoje não faz sentido. Primeiro porque eu sinto que aí eu vou sacanear alguém, porque assim, a margem está baixa, não é fácil. Então assim, se todo mundo ficar me pagando, vai sobrar muito pouco. Então eu já sinto que, esse modelo, no meu caso, esse modelo não me parece ser legal. O cara vai precisar ter muita marca. E talvez o outro motivo, que eu não sei se o principal ou quase que na mesma medida, que hoje toda a energia que eu gasto é para melhoria. Eu tô todo dia pensando, nossa, uma ação que vai incrível, isso para melhorar, um processo para melhorar, nossa, esse é um equipamento que muda isso, né? Tô sempre pensando a gente tá sempre pensando na marca, né, em melhorias. Todo mundo que vai pra franquia, eu vejo que assim, 90% do tempo o cara tá cuidando do franqueado, o cara tá usando outro queijo, tem que correr lá, depois o cara isso aqui, depois os franqueados cobrando, porque cadê a ação? E o cara tem que bolar, e aí perde o... Vira um ciclo de processos, né? Perde um pouco lá do humano. E a gente talvez fala assim, talvez faça sentido, não dá pra gente todo dia viajar pra Bahia. Talvez, em alguns lugares, a gente precise de um master franqueado, mas não que a gente vai anunciar buscando franqueado. Eu acho que é uma coisa para escolher a dedo, para conversar e para encontrar um olho nosso que consiga estar diariamente em alguns lugares que a gente não vai conseguir. Mas óbvio que se a gente for para a Bahia, meu time vai para lá, vai morar nem que seja 3 meses, mas vai ficar um pouco lá. A gente tem essa visão de que precisa criar uma cultura antes de deixar o trilho, né? Top. Fazer uma pergunta aqui, ela não é uma pergunta um pouco fora do padrão de perguntas, né? Mas a gente faz sempre também pra gente tentar quebrar um pouco, né, das entrevistas comuns, né, do dia a dia. Nossa, né? O filme favorito. Se você desaparecesse amanhã, cara, da Pérez, né, ali a empresa continuaria com a mesma alma? Nossa, eu acho que com certeza. Porque eu sinto que ela já, na verdade, eu não sou, pode perceber, apesar de se você for ver na timeline, você vai ver que eu apareço. Tá muito presente ali. Mas você pode ver que eu não sou dono que, tipo, bom dia, porque eu sinto que o Pérez, ele já tomou forma própria. Perfeito. Muita gente tá cagando pra mim, nem sabe quem eu sou, e eu não faço questão de ter também aparecer muito, porque justamente a estrela é ele. Como um dia eu vou morrer e ele tem vida própria, eu gosto de fortalecer ele. Perfeito. Então eu sinto que existe uma cultura e de coisas que nem fui eu que criei, meu,
pessoas que entraram e melhoraram muito um processo que eu, caralho, que top. Pô, agora a gente tá com um diretor de atendimento, é um gerente de operações só para atendimento. Não fui eu que inventei isso, aí fui falar, mas nossa, quem que fez? Ah, porque o Jean pensou nisso, eu falei, caralho, que da hora, que orgulho. O cara agora só para ficar vendo atendimento. Então a gente tem o de operações e operações atendimento. Então assim, nossa, tem coisas que eu me orgulho, nem sabia que dava, né? E nessa mesma linha, né? Nessa mesma linha. É óbvio que não é um desejo de nenhum empreendedor de quem começa, de quem cria uma marca com a profundidade que vocês chegaram, né? Mas se um dia a marca deixasse de existir, né? Que legado você queria que a marca deixasse? Nossa, eu tinha... Eu penso muito nisso, do tipo, eu preciso fazer algo para realmente se sumir e fazer falta, né? Uhum. Então, para mim, a sensação que eu tenho é que o Pets traz uma sensação de felicidade, de paz, de uma bolha de onde é um mundo mais legal, um mundo de amor, um mundo mais leve. Então, a minha vontade, porque desde o dia 1 é o que eu tento fazer, né, de plantar, é das pessoas sentirem essa falta aquele lugar que a gente ficava feliz, que dava esperança, que desacelerava o tempo. Não sei, e de honestidade, né, essa coisa que a gente bate muito nessa tecla, assim, também, de tentar realmente ser honesto. Não é fácil falar que aumentou o preço. As vendas caem, você acredita? Você fala, aumentou o preço, tipo, tem uma queda. E eu não sei se eu falando, eu aumento essa queda, né? Mas eu queria que as pessoas tivessem essa percepção assim, né? Porque é muito esforço. É difícil você remar contra a maré, essas coisas, por exemplo, vou falar algumas dificuldades que Brasil, né? Por exemplo, eu queria fazer um parklet na loja de Pinheiros. Antes de abrir quando eu comprei o ponto, né, a gente já começou a negociar. E aí chegou um certo dia, o cara, tá com um problema. Primeiro era fácil, ia resolver rápido, daqui a pouco, tem um problema. Aí um dia, vem aqui na subprefeitura que a gente resolve. Eu senti que o cara ia pedir dinheiro, já fiquei desesperado, bloqueei todo mundo e contratei um profissional para negociar em nosso nome. Demorou 2 anos para acontecer. E um negócio que o cara falou que em 1 mês estava liberado. E depois de 2 anos, quando a gente colocou, dobrou o faturamento, literalmente dobrou o faturamento dessa loja. Então assim, olha o quanto eu fui prejudicado. Prejuízo, né? Não sei o que esse cara queria, não sei, até eu posso estar falando besteira, mas é que entrando nesse setor, já me falaram, parece que é uma coisa que é normal, algumas coisas de molhar a mão ali, aqui e tal. Então, você caminhar certo, você vai encontrar muita dificuldade. E como, infelizmente, é um país subdesenvolvido, por mais que a gente esteja na capital, né, na cidade, coração, na cidade com o maior PIB da América Latina aqui, vira e mexe, já tem hub que ficou 1 semana sem luz e nem choveu, acabou a luz sem chover, perdeu tudo, além de não faturar, né, o prejuízo que dá, né, o pessoal fala, não, Enel cobre, não cobre. Então, no Parklet de Pinheiros ou na loja de Pinheiros, teve uma semana que 3 vezes em 1 semana roubaram tudo, roubo todo, luz, não sei o quê. Então assim, tem muito custo, né, custo de segurança, custo que não... Um custo Brasil, né, que pesa muito. E hoje eu vejo que, a minha margem, ela é apertada, o meu funcionário de base ganha uma bosta, e eu não sei como resolver isso, é um problema que eu precisava muito da ajuda do Estado, porque o Estado, o nosso CFO fez um estudo no ano passado, de tudo que a gente faturou, de todo o faturamento, 32% foram para impostos do faturamento. Então, será que esse 32 não podia ser 20? E aí vai 6 de lucro, porque realmente o lucro precisa de um pouquinho também. Sim. E 6% para o Funça, que o nosso salário base do nosso setor, a gente segue o setor, o salário do nosso setor lá que dá, 1.700 no base. O cara tem 3 filhos e a creche de um deles custa R$1.000 na periferia. 1.700 ele ganha. A conta não... Eu tenho certeza que assim, nunca vai fechar, a dívida só vai aumentar. Então assim, só que se eu aumento hoje, eu já começo a ter prejuízo. A linha pessoal
É uma briga na empresa. Eu tô falando de uma dificuldade nossa real. De, assim, o financeiro fala, precisa baixar a linha pessoal porque ela está 5% acima. E a operação, por outro lado, fica, precisa aumentar, porque às vezes, por exemplo, uma loja que tem 12 funcionários, tem dias que está com 7, falta 5. Sim, mão de obra. Então, tá sempre meio que trabalhando a mais. Então, assim, eu vivo com esse problema, né? Um pedindo para diminuir a linha pessoal, sendo que ganha 1.700 e a conta não fecha. Não deveria ser um problema nosso, né? Mas é de um estado falho e de alguma maneira virou nosso. E eu não sei, a gente fica assim, como resolve isso? Porque essa boca do jacaré, né, de poder de compra com inflação, só vai aumentar. Só aumenta. Então, todo ano a gente tenta falar, todo ano a gente perde poder de compra. Todo ano o seu mercado de 500 vira 600, e o salário que é 1.700 vira 1.750. Então, assim, você está perdendo. Sim. E a gente está sempre quebrando a cabeça. Existem já algumas soluções que a gente pensou que não para resolver, mas para tentar diminuir essa boca do jacaré que a gente fala. Então, são problemaços de empreendedor, de país subdesenvolvido. Isso é muito legal, né? Porque, de novo, a gente vê e traz isso de uma forma muito clara e muito transparente, né? Porque, né, existe, né, esse arquétipo da empresa dos sonhos, né? De que, pô, né, o empreendedor é o cara que é o herói, né? Ou ele veio de família muito boa, né? E tem um fundo ali investidor, e tem os sócios, mas, cara, a gente fala sempre, independente do negócio, né, existem os problemas, as dores, né, a dificuldade com o colaborador, se é fábrica ou chão de fábrica, a dificuldade, a planilha que não fecha, o custo operacional que não bate, a despesa de aluguel, né, a folha de pagamento, né, até comecei com você antes aqui, né, hoje a gente tá gravando aqui dia 10, é minha folha de pagamento, então eu fui dormir ontem em casa meia-noite com a minha esposa, que é minha sócia, a gente fazendo conta pra conta fechar pra pagar os funcionários hoje. Então, assim, é uma dor o tempo inteiro, né? Mas a gente não desiste, né? A gente está aqui, né, de novo, com a paixão de empreender, com o sonho de empreender, né? Sem romantizar. Sem romantizar. Porque no LinkedIn não falam isso, mas a verdade é que, na maioria dos casos, é uma balança totalmente descompensada. Entre mais dias de preocupação, tristeza do que de felicidade, né? Então, a gente fala, empreender é solitário, né? Mas, por outro lado, a gente está aqui nos movimentando o tempo inteiro, né? Então imagina se você vira e fala, Saulo, pô, a partir de hoje eu não vou mais fazer uma ação, não vou mais fazer uma collab, não vou mais movimentar a marca porque eu tenho os problemas me consumindo, né? Não dá. Então, assim, a gente está aqui sendo resiliente o tempo inteiro. Então, é o desejo que você também siga daí, do lado de daí, também com essa mesma força, com essa mesma vontade, porque, de novo, existem sonhos, né, além do nosso, pessoas envolvidas nesse processo, né? Você trouxe muito bem aqui esse lance da felicidade, então a gente também busca essa felicidade como empreendedor, né? De ter o nosso negócio, a nossa operação, o nosso sonho dando certo, né? Então a gente também faz isso todo dia, acorda com esse brilho nos olhos, que eu percebo no teu olho aqui, né? O brilho nos olhos, cara, de, pô, vai dar certo, e vamos lá, vamos em frente. Começou com 35, com a lojinha, né? A porta de 3 metros. Pô, hoje a gente tá aqui num momento muito, muito bom, né? Mas ainda a gente tem um problema aqui que às vezes nos arrasta para trás, né? Que a gente sai da nossa mão. Tem aquele mês que você tá remando, quando você olha pra trás não tem ninguém remando, né? Ou tá remando pro outro lado, é normal, né? E faz parte, Muito bom. E aí, cara, a gente termina aqui com o nosso ping-pong, né? Esse é clichêzão mesmo, tá? Mas a gente traz aqui no dia a dia. Vou fazer aqui uma série de perguntas, bate e volta. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Vou aproveitar a sua pausa e... segura aí a nossa pausa. Vou abastecer um pouco. Eu tô com um pigarro de velho aqui, cara, aqui. Me acompanha desde a pandemia. Como todo empreendedor, internamente você já tá com seus 70 e poucos anos, né? 70 e poucos anos. Bora lá. Bom, seguindo aqui pro nosso momento final, brother, queria que você falasse pra gente, melhor hambúrguer que você já comeu. Vocês vão falar que eu sou coruja, velho. Mas assim, o pão, carne e queijo do Pérez, quando eu mordi a primeira vez, eu falei, é o número 1 do meu ranking. O pão, carne e queijo é o meu... Eu gosto muito também. Eu vou lá, é o que eu peço. Era o meu CB Grill do McDonald's no passado, que era o meu favorito. Sim, top. Obviamente, né, além da sua marca, né, uma outra marca que você admira. Putz, eu queria falar duas. Pode ser.
assim, eu sou um cara que a minha base de empreendedorismo, de amor é Disney e McDonald's. Top. Se eu pudesse montar um QG dos sonhos, eu ia trazer o Ray Kroc de volta Top. e o Walt Vem Disney. cá. Nossa, a construção dessas duas marcas é... Eu assisti todos os documentários do Walt Disney, todos. Eu sou viciado. Né? Assim, nós vamos ter boas referências, né? E aí as referências nos levam a lugares melhores, né? Um erro que te ensinou muito. Eu vou falar esse porque ele mudou muito mesmo a minha... Eu entendi que antes eu aceitava tudo que me falavam de você tem que ser muito bonzinho, você não sei... E quando eu aprendi, né, que foi com uma psicóloga que ela falou, não, um chefe pode te ensinar a ser um profissional melhor. Ou a sua planilha, a sua fórmula tá errada, mas nunca mexer no seu caráter. E desde o dia que eu comecei a ser firme com isso, tipo... Nossa, eu senti que foi uma libertação e eu virei uma outra pessoa, porque eu achava que eu era só um incompetente e hoje eu consigo ver isso e me ajudou muito, assim. Me transformou demais. Animal. Um hábito hoje seu que é indispensável, assim. Deveria ser o exercício e eu tô em busca dele. Já consegui ficar 1 ano fazendo, eu perdi ele, mas eu preciso. Tenho falado muito com a minha esposa que nasceu nossa filhinha. Top. Desmoronou um pouco. É, isso aí. Mas eu entendi que assim, quando eu ia lá de manhã, e eu odeio, mas fazia meia hora de esteira, meu dia, eu aguentava mais, eu até comentei, não sei se comentei com você ou com o Rubens, mas minha esposa falou, você tá muito mal-humorado, tá muito... A falta de sono com a falta do exercício está me derrubando, Saulo. Então eu preciso do exercício. Top. Aqui também a gente fala o tempo inteiro isso, a gente também força o time, vai pra academia, vai jogar uma bola, vai fazer qualquer atividade física, porque é comprovado. Nossa, rende muito mais. E aí, cara, clichê, mas né, com a sua bagagem, eu acho que você já consegue trazer isso. Um conselho, né, para quem tá pensando em empreender. Eu não sei... Eu vou falar um também, puta, parece clichê, mas pra mim realmente fez a diferença. Meu, se a pessoa puder ser ela, porque se você tiver a sua autenticidade, se você for você, eu acho que você tem mais chances de se realizar na vida, no geral, assim, né? Eu falo isso porque eu nunca fui eu no mercado de trabalho, não podia falar o e-mail daquele jeito, não podia falar daquele jeito, não podia nem entrar... tudo eu ficava pensando pra falar, o meu e-mail eu ficava escrevendo várias vezes e apagava. E de repente quando eu fui eu senti que cria laços mais reais, né? Tipo, eu conquistei pessoas, eu trouxe coisas. Então seja você. Não tem problema você falar não sei, não tem problema, porque hoje eu sou um cara extremamente autêntico e que eu senti que foi o sucesso pra mim. Então seja você. É isso da gente querer ser a gente, leva a gente além. Muito bom. Eu passei aqui, né, umas 3 frases suas, mas tem alguma frase assim, ou alguma dessas que eu já comentei, que te guia, que fala, pô, isso aqui é um mantra pra mim mesmo e eu levo isso muito a sério? Eu tenho várias, né, essa o que mata um negócio, né, não é crise, não é inércia. Eu tenho um mantra de criatividade também, porque eu sempre falo que a gente tem que se fazer o que ninguém nunca fez, que eu falo, se a vida te der limões, faça um croissant de Nutella, porque limonada é o que todo mundo faz, né? Animal. Mas eu acho que putz, é difícil. É que tem agora me fugiu aqui, mas eu acho que essa de ser um CPF é a melhor coisa que tem, porque no final do dia pessoas acreditam em pessoas, né? Sim. E se eu puder falar a última aqui, para não... Mas eu senti que mudou um pouco minha vida desde que minha esposa ficou grávida, parece que o meu ponteiro girou para outra direção e eu comecei a refletir, né, o que eu quero daqui para frente, né? Porque parece que entra o meu filho empreendedor com a minha filha, que também eu fico com saudade de ver ela e aquilo vai conflitando. E eu entendi que realmente a gente busca nessa vida, né? Eu acho que todo mundo fica buscando a vida que vale a pena ser vivida, né?
E eu vi uma frase do Clóvis de Barros, que é um filósofo, né, brasileiro, que ele fala assim: não sei quem foi Jesus Cristo, se foi realmente esse grande Deus aí, ou se foi um grande filósofo, mas de fato pisou alguém aqui há 2000 anos que, enfim, estremeceu. E ele fala, a maior lição que ele nos deixou como filósofo é que a vida que vale a pena ser vivida é aquela quando você doa amor ao próximo. E só vai entender o poder dessa experiência um pai ou uma mãe, a experiência da... Não tem a E aí eu não tinha essa referência, apesar de eu entender esse discurso. Como filho, como Então discurso, mas na pele. Cara, quando eu fechava, tipo, fechei com o Burger King, falei, mano, é o dia mais feliz da minha vida. E de repente, tipo, minha filha não tava... Olha que doido, mas ela não estava mamando mamadeira. E precisava. Sim. Quando ela, tipo, mamou, tipo, conseguiu pegar a mamadeira, eu trocaria... A felicidade. Então realmente, de fato, assim, tá no outro, tipo, minha felicidade foi maior que eu, não foi nada meu. Sim. Então realmente é sobre isso, a gente que tá um pouco perdido de achar que é a nossa conquista, mas se fosse a nossa conquista, a grande felicidade, você buscar a sua felicidade, um ser humano no mundo bastaria, mas não basta, porque um ser humano não ia ficar feliz sem o outro, né? A felicidade está por causa do outro. Então, hoje eu tô muito assim, nossa, voltar a enxergar essa felicidade no outro e me realizar nisso, assim, porque eu vejo que as pessoas estão com dificuldade de um presente pro outro, nossa, tá tentando ser legal, fui lá na ONG, nossa, às vezes ela faz para ela se realizar e se não for verdade, não vai nessa ONG, né? Se você realmente não vai todo dia, não adianta ajudar. Não adianta. É mais para você ficar bem com você. Então é buscar genuinamente no outro essa felicidade, que se encontrar, eu acho que é golaço, que eu tô... Fazer a diferença pro outro, né? Como eu fiz diferença na vida do outro que impactou positivamente, né? A gente fala, aponta lá, né? Que é o ser humano, né? Como, de alguma forma, minimamente, eu toquei a vida dele, né? E de uma maneira, para você encontrar a felicidade verdadeira, sem tanta vaidade, assim, porque às vezes a gente cai nesse golpe, né? O meu irmão tem uma música que é o Anel de Giges, né? Que ele traz o Anel de Giges, que o Anel de Giges era a fábula do, quando ele colocava o anel, ele sumia. E quando ele tirava, ele aparecia. Então, quando ele fazia coisa bonita pra cidade, né? Eu acho que é grega essa... Top. Então, ele ficava fazendo, né? Só quando ele ia roubar, ele botava o anel e sumia, né? E o celular é esse anel de Giges, né? Dessa modernidade, né? Então, quem é você com o celular desligado, né? Então, acho que é muito sobre isso ali. A gente é picado, né, Saulo? Por vaidade, todo dia. Então, assim, é só não perder. Às vezes a gente se perde sem querer perder. Sim. Então é não esquecer dessas bases, né? Cara, animal. Você falando da sua filha aí, né, a gente lembra. E empreender dentro de casa, né, a gente fala, é um universo mais desafiador, né? Porque é o nosso primeiro empreendimento. E eu confesso que essa startupzinha eu ainda não... eu ainda não achei, eu tô buscando. Então, esse tripé do empreendedor, né? Realmente de família ali, né? Pra ser a base pro negócio dar certo, né? Então, assim, bem-vindo ao clube, né? Porque a gente fala que, cara, é o que nos dá ainda mais força e vontade de querer fazer dar certo, né? Porque você tem outras pessoas ali que estão também dependendo de você, né? E não no sentido financeiro, não, né? No sentido de, total. Pô, é o meu pai, né? Daqui a 3, 4, 5 anos, quando começar a entender isso tudo, né? Os seus filhos é o seu único legado aqui, porque eles são, o quê? Um é 30% você, o outro é 40%, o outro é 50%. Você pode, né, de novo, né? Construir a melhor marca, né? Mas o nosso maior ativo, ele tá dentro de casa. Tem uma escultura espanhola bem famosa que é um pai de mão dadas com o filho, que é os buracos, né? Os buracos que tirou do pai são o filho, né? Sim. É isso, né? É animal. Cara, é isso. Te agradecer, né, de novo hora. pelo bate-papo. Acho que foi sensacional, né? Quem tá assistindo aí, acho que realmente viu que foi um bate-papo descontraído, né? Assim, democrático mesmo, né? Em relação a tudo. E aí, só pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho de números, né? Aquilo que é possível em relação a Pérez, né? Lojas... um dado mais técnico mesmo, né? Colaboradores, quantos hambúrgueres vendidos. Hoje a gente está com, acho que, 5 lojas e 7 ou 8 hubs, 12 ou 13. A gente é a hamburgueria que mais vende no iFood em São Paulo. A gente já bateu aí 250 mil hambúrgueres mês. A gente... É a quinta hamburgueria que mais vende no iFood no Brasil, só que a gente só está em São Paulo. A gente... que mais? Hoje estamos com
maior engajamento no Instagram de rede de fast food, a gente tem o maior engajamento. A marca, no ano passado, de 12 meses, 11 foram recordes, sem aumento de preço e sem aumento de loja, né? Então, a gente está numa crescente muito boa em termos de... a marca já é conhecida, né, em alguns países fora, tem cópias nossas idênticas a nós em outros países. A gente foi um game changer e a gente está se projetando para ser uma marca orgulho brasileiro, assim. A gente está bem empolgado com isso. Então, assim, é uma marca que os nossos números com 12 operações, tem marcas no nosso setor que tem com 100 lojas que não fazem o que a gente faz. Animal. Então a gente sabe que o nosso número é diferente, tem muito assédio, mas a gente não tá focado e não vai vender, né? Mas um dia vão ouvir falar da gente, assim, né? Mais, né? Porque já tá muito bem aí, cara. Parabéns Obrigado, pela trajetória, viu? Pela oportunidade de bater esse papo, conhecer um pouquinho mais aí de você como pessoa, da operação, né? Desse lado humano aí que existe por trás da marca, né? A gente tem uma pergunta de ouro, que a gente termina um podcast com ela, né? Antes de passar para você fazer os seus agradecimentos, que é esse resumo todo, né? Que é o nome do podcast, né? Então, Henrique, qual a sua fórmula? Caraca. Em 2 frases. Se pudesse resumir todo esse bate-papo. Nossa Senhora. Porque eu tô em busca, né, agora tô em busca também da nova, mas realmente, assim, para mim, autenticidade e família, assim, estão pautando muito a minha vida, assim. Você ser você e curtir família. Sempre que eu... Por que eu tô feliz? Qual que foram os melhores dias da minha vida desde que eu nasci? Tudo eu tô com a minha família ou família, amigos, né? Então eu tô muito mais focado nessa essência. Nessa essência e na família. E não tem problema se a pessoa não vê a família como... Mas pra mim, eu preciso da família, assim. É o combustível, né? Pra gente é o combustível, né? Eu vejo meus filhos, né? Meus filhos... Tem que levantar a bandeira família, já tenho medo de virar uma coisa meio política, levar uma conotação, parece ser o conservador, não é? É a nossa verdade, né? Eu falo pra minha esposa, né? O que recarrega as minhas baterias é meu final de semana com os filhos. A brincadeira em casa, tal, ali, aquele momento. E à noite em casa, quando você chega, tal. Então não tem nada melhor, né? Então acho que é pra onde a gente tá caminhando mesmo, né? E pode ver, se a vida é uma coleção de memórias, que eu acho que é isso a vida, né? No final de 10, 9,9 você vai estar com, acho que, família... É isso aí. Né? É o que segura as pontas o tempo inteiro pra nós, né? Eu vi até de IA, mas perguntaram pra um senhor, era de IA, mas eu falei, caraca, puta mantra. Quais são os seus lugares favoritos? Eu não tenho lugares favoritos, eu tenho pessoas favoritas. Onde elas estiverem são os meus lugares favoritos. Então, caramba, Animal. Muito foda, né? Animal. Gostei disso. É isso aí. Cara, obrigado de novo, tá? Em nome da Fórmula, em nome do nosso time, te receber aqui, tá? Agradecer por ter escolhido Taboão da Serra para ter aí mais uma unidade, né? Então você que não foi ainda lá no Shopping Taboão, tá? Não é jabá não, é porque é bom mesmo, é porque tem uma experiência por trás, é porque tem todo um conceito que se você não conheceu ainda, vá lá no Shopping Taboão, né? E aí, fala um pouquinho, né? Onde estão as lojas, né? Assim, para quem de repente... a gente tá meio que na Grande São Paulo, tá. Mas essa última de Taboão, assim, foi uma loja para nós que a gente se empolgou muito, porque, nossa, para nós é o melhor ponto do shopping. A loja, ela tá diferente de tudo. Eu nunca vi uma loja no mundo de shopping, né, de hamburgueria em shopping nesse padrão, né? Tá muito diferente. E, pô, não somos uma empresa com investidor por trás, aquela empresa meio fria, tudo. Pô, tem ser humano por trás, tem gente apaixonada. Eu tenho certeza que se você for, em algum momento você vai sentir que... Seja no atendimento, ou seja no produto, ou de alguma coisa você vai sentir que, pô, é gente dedicada, sabe? Eu acho que de alguma maneira a gente tenta transparecer isso. Sim. Então, espero que visitem, porque o aluguel do shopping é caro, né? O tempo inteiro, né? Tá lá dentro de um player, né? Precisa pra fechar a conta. Mas eu queria também agradecer, fiquei surpreso, assim, pô,
o nível que você pesquisou, porque você achou coisas muito peculiares. Não são coisas que eu falo sempre. Uma delas eu até nem sabia. Eu falei, acho que eu nunca falei. Se falei uma... Então eu vi que, nossa, eu fiquei surpreso, assim, caramba. Não, a gente que agradece. Honrado, A gente assim, que obrigado. agradece, cara, de verdade, né? A gente fala que do lado de cá também a gente tem esse olhar, né, de tentar humanizar o que a gente puder, né? Então ter você aqui pra gente também é importante, né? Porque tem muito a ver com a nossa cultura como empresa, como agência também, né? A gente fala isso pro nosso time o tempo inteiro, né? Então, por 20 anos eu empreendi e quando eu virei a chave da agência, né, eu tinha a minha cultura própria, mas isso não era tão passado, né? E aí nessa nova fase da agência a gente colocou realmente isso ali, o nosso decálogo, né? Então hoje cada funcionário que chega a gente senta, conversa, fala dessa cultura, fala dessa ética que tem a ver com os nossos valores, né? Então quando a gente vê outras empresas que também têm esse olhar, né, mais humano, né, de ter uma cultura ali forte, né, que pensa na marca também acima de tudo, além do produto, né? Então a gente fala, isso também brilha os nossos olhos, né? Então assim, ter você, a Pets, aqui hoje no nosso podcast realmente é muito legal. Então a gente não podia fazer por menos, né? Vamos ter um bate-papo aqui que também... Pô, que legal. Não, e eu fiquei mó feliz. Eu tava falando pro Rubens que a gente se conheceu, né? Sim. E eu não lembro se foi no sábado ou no domingo. Eu sei que eu tava lá, eu tava no telefone aí, quando eu falei, nossa, o Saulo, tal. Eu fiquei mó feliz. Falei, caramba, o Saulo veio. Eu queria te falar, mas depois eu não te encontrei. Foi. Mas eu fiquei mó feliz quando eu te vi ali. Falei, pô, a criançada me... E aí, papai, você foi lá? Foi, né? Eu mostrei o vídeo depois. Não, a gente quer ir lá comer o hambúrguer, então vamos lá amanhã. Aí no dia seguinte foi todo mundo. Eu vi que você... Eu vi, tava os 4? Tava com a criançada lá, foi todo mundo lá. Tem uns mais velhos. Tem. Aí ficaram aí numa mesa, a gente na outra, com os pequenininhos. Ah, que da hora. Qual que é o mais velho? Não, 12. 12? A escadinha. 12, 11, 10 e 5. Pô, que da hora. A bebê de pandemia aí... que é a Mari. A Mari, que legal. E aí fechei a fábrica, né? Agora. Deixa pra você agora. Né? Começar a sua geração. Já tô pensando no irmãozinho. Isso aí. Cara, obrigado. Ô, Saulo, valeu demais, de cara. novo. Obrigado, viu? É um prazer ter você aqui, né? O time. A gente vai ficando por aqui, né? Um bate-papo muito legal. Então, de novo, em nome da Fórmula, obrigado aí por ter acompanhado esse bate-papo. Qual a sua fórmula dessa semana, né? Com o nosso amigo Henrique aí da Pérez. Um prazer e até a próxima. Valeu!